Boa tarde, gente. Olá, estamos aqui começando a segunda edição das interações online. Tivemos a primeira parte, que foi uma ação extensionista, né? E agora a segunda parte aberta ao público, uma ação completamente aberta. A Camila já está aí, então, guardando. Oi, Vanessa, tudo bom? Boa tarde. Já estou aguardando Camila. Bem-vinda novamente. Oi, Camila. Olá, boa A gente tarde. inverteu. Ontem eu estava com o cabelo preso e você solto no Pois teste. é, Agora hoje eu. você mudou aí o visual. Invertemos. Boa tarde. Boa. Bom, muito prazer em te receber, certo? Eu vou te apresentar, porque o pessoal está entrando, está chegando, mas a gente sempre deixa gravado e aí fica, né, à disposição também das pessoas que Uhum, queiram ouvir depois. sim. A gente está abrindo agora, gente, a segunda edição das interações online. Tivemos a primeira edição como ação extensionista e trazendo a psicologia analítica e a psicanálise e diálogos dessas linhas com outras linhas. Agora, no segundo semestre, o curso de extensão, a gente está dando prioridade para falar de psicologia analítica e psicanálise, e aqui nas interações nós estamos trazendo convidados para estabelecermos diálogos sobre várias áreas da psicologia. No entanto, faremos nossos links também com o propósito da página, que é esse diálogo entre essas duas linhas do conhecimento da psicologia profunda. Mas a gente acredita na interface, a gente acredita justamente nesse entre, né? Que Ricardo Barreto trouxe para a gente também, e Camila também desenvolve um trabalho, ela vem desenvolvendo um trabalho de diálogos entre áreas distintas em algumas Uhum, perspectivas, porém complementares no sentido do desenvolvimento humano e do apoio, né, ao ser humano como um uhum. todo no papel que a psicologia tem, que é muito abrangente. Então, bem-vinda, obrigada por estar aqui. Somos colegas do colegiado, estamos tendo essa oportunidade, né, Camila, Sim, de trocar um pouquinho. sim. Camila Barreto Bonfim, ela é doutora em saúde coletiva pelo ISC da UFBA, professora assistente do Departamento de Educação da UNEB, lá do nosso colegiado de psicologia, pesquisadora do GECUID, que é um grupo de estudos multirreferenciais do cuidado, é um grupo também da UNEB, que eu acho que ela pode falar um Uhum, pouquinho aqui e oportunizar que vocês conheçam também esse projeto. E sim. hoje ela vai falar para a gente sobre envelhecimento à luz da neuropsicologia. Na primeira edição, nós tivemos o Ibrahim Lucas falando sobre a velhice à luz da teoria da terapia cognitiva comportamental, e tivemos Katia Jane falando também sobre o diálogo entre a velhice e a psicanálise. E agora a gente está trazendo essa vertente da neuropsicologia. Então, pode começar, fica à vontade. Bem-vindos Ah, e bem-vindas e bem-vindes para quem já está aqui com a gente. obrigada, viu, Iris, por essa recepção tão calorosa. É a minha Oh, primeira live no Instagram. Essa vida nossa de live de professor, né? A gente já vai fazendo em várias plataformas, mas é a minha primeira live no Instagram. Queria começar agradecendo, né, esse convite desse projeto tão bacana, o Quem Sabe Faz a Hora, né? Que tem desenvolvido ações extensionistas e tem também aberto esse espaço de diálogo muito importante. A gente trabalha há tanto tempo na UNEB, a gente está tendo uma chance única de se conhecer, né? Nesse momento da pandemia, conhecer o que que cada um faz, o que que cada um trabalha. Então, assim, é uma oportunidade única. Então, acho que, acima de tudo, essa troca é muito bacana, né? Essa oportunidade de troca que a gente está tendo. E eu vim contar um pouquinho para vocês, assim, mais numa perspectiva de um bate-papo, né? Um pouco da minha trajetória, na verdade, desses dois temas que para mim são extremamente caros, que é a velhice e a neuropsicologia, né? Então, aqui no Instagram, como a gente tem essa possibilidade de conversar de uma maneira mais fluida, eu resolvi contar um pouco da minha história, como esses temas se atravessam, e aí eu vou apresentando alguns dados, algumas informações, tá? E aí, acho que num segundo momento, não é isso, Iris? A gente vai ter a oportunidade de fazer um diálogo, não é um isso? debate. Isso. Vamos vendo como as pessoas perguntam e também eu vou anotando algumas coisas para te perguntar no segundo momento. Tá certo. Beleza, então. Então, gente, né, como o Iris já me apresentou aí, eu sou psicóloga e trabalho na área de neuropsicologia praticamente desde que eu me formei, né? Eu acho que vão aí 14 anos. Então, eu começo a minha trajetória profissional dentro da neuropsicologia e eu já trabalhava inicialmente com crianças, né, em um público mais relacionado a transtornos específicos de aprendizagem,
os transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, né, transtorno do déficit de atenção. Então, esse sempre foi um público que eu me aproximei, né, desde o início da minha formação. E dentro desse cenário, né, passei algum tempo atendendo crianças e, enfim, nesse primeiro momento da minha atuação, eu não tinha muita proximidade com velhice. Assim, na graduação de psicologia, inclusive, a disciplina de psicologia do desenvolvimento, onde a gente estuda a maturidade e velhice, não era uma disciplina obrigatória, né? Era uma disciplina opcional. E isso é uma coisa que não era só da minha graduação, era uma coisa realmente do momento. É como se assim, a velhice ela não existisse enquanto uma fase da vida, né? Ela era uma categoria opcional, e isso a gente vê nas áreas de fisioterapia, de nutrição, enfim, de todas as áreas de saúde, a gente tinha essa ausência de formação de recursos humanos específicos para trabalhar com essa população, né? Então, a gente vem aí de uma transição, então, eu diria uma transição relativamente recente, em que a gente passa a ter um investimento maior nessa área, né? E a possibilidade da gente estar estudando a velhice desde a graduação. Então, não era uma área inicialmente de interesse, né, meu, assim, não tinha me despertado e eu sempre fui trabalhando mais com criança e numa perspectiva da neuropsicologia histórico-cultural. Essa é a abordagem que eu trabalho, é importante também situar isso, porque assim como na psicologia a gente tem várias abordagens, na neuropsicologia a gente também tem algumas abordagens. E aqui na América Latina a gente tem duas grandes abordagens que vigoram, que é a neuropsicologia cognitiva, de origem americana, e a neuropsicologia histórico-cultural, de origem russa, e que atualmente aqui no Brasil a gente tem um ponto forte no México, e aqui também no Brasil a gente vem crescendo e expandindo cada vez mais, né? A abordagem da neuropsicologia histórico-cultural, ela parte do pressuposto de que o cérebro ele é um órgão social, ele é construído socialmente de fora para dentro, e ele tem aí como principal base o Vygotsky, né? Que é um psicólogo histórico-cultural de grande referência. Então, Luria, que funda a neuropsicologia histórico-cultural, ele se inspira nos princípios que Vygotsky vai apresentar na psicologia histórico-cultural e ele transpõe isso para entender como é que funciona o cérebro, né? E ele vem de uma época em que se compreendia o cérebro de uma maneira muito localizacionista, né? Como se a gente pudesse situar onde está a memória, onde está a atenção. E ele propõe uma organização em sistemas funcionais, né? Organizados de maneira bastante harmônica, inclusive com áreas distintas, para tentar entender que para dar conta de uma função mental complexa como memória, atenção, eu tenho que usar várias áreas ao mesmo tempo, né? Então, assim, isso desde a graduação tinha me convocado muito. Quando eu conheci essa abordagem, né? Eu realmente entendi que ela explicava muita coisa, inclusive sobre esse limite biológico que muitas vezes acontece em algumas questões, né? O quanto que um ambiente socialmente estimulante, ele é capaz de muitas vezes, né? E além de limitações biológicas que possam acontecer. Então, a partir desse viés, dessa perspectiva, né, que eu me aproximo da neuropsicologia. Mas, afinal de contas, não é que eu realmente começo a estudar os idosos, né? Então, eu já estava aí já com algum tempo de formada, eu estava dando aula lá na Rui Barbosa, ainda dou aula lá, a instituição onde eu me formei, e na Rui Barbosa a gente abriu um programa de atendimento ao idoso, né? E eu digo a gente porque não era eu sozinha, a professora Taia Soledade, que também é professora da casa até hoje, ela também, né, foi a minha mestre de formação na área de neuropsicologia, e ela me chamou para ir junto com ela começar esse programa de atendimento. E esse programa ele tinha como foco atender pacientes que vinham encaminhados de uma associação que existia, eu acho que ela ainda existe, que se chama Abapaz. Era uma associação que composta de familiares, cuidadores, pacientes que tinham Alzheimer e Parkinson, né? E eles nos procuraram nesse sentido de ter um tipo de atendimento para essas pessoas. E a gente começou a atendê-las. Então, eram pacientes com Alzheimer e Parkinson. A gente começou a fazer uma avaliação neuropsicológica e desse trabalho derivou-se também uma pesquisa. A gente começou a observar, e ainda de uma maneira muito inicial, o quanto que, por exemplo, alguns eventos estressores, eventos que faziam parte da vida desses idosos, eles deflagravam o momento do início dos sintomas. Então, assim, não é que eles causavam, mas assim, tinha um start, assim, para que aquele processo neurodegenerativo ele começasse a acontecer, né? Então, isso nos chamou muita atenção. Então, a gente fez primeiro esse levantamento desses casos, eram pacientes mais ou menos equilibrado, né? Tanto quem tinha Alzheimer como quem tinha Parkinson, a mesma quantidade de pessoas. E isso nos chamou bastante atenção, né? Então a gente levou isso também, conseguimos apresentar isso em trabalhos em congresso. E aí o trabalho foi crescendo. E aí no ano seguinte a gente foi para o CREASE,
né, que é o Centro de Referência à Atenção do Idoso do Estado. Então, na época existia uma parceria da Rui Barbosa com a CESAB, e a gente, por meio dessa parceria, nós fomos para o CREASE e nos deparamos com um cenário muito interessante. O CREASE, basicamente, ele tem vários ambulatórios e tem um ambulatório específico que cuida das questões das demências, né? E lá só vão realmente os casos mais graves, né? Então, assim, nos chamou muito a atenção, assim, como que esses geriatras, e inclusive uma quantidade bem reduzida, a gente, enfim, envolviam outras questões relacionadas ao limite do próprio SUS, né? Então, o quanto que os geriatras, assim, com recursos muito poucos, tinham muita dificuldade de fechar o diagnóstico. Então, eles chegavam com alterações diversas, mas, assim, conseguia efetivamente chegar qual é o diagnóstico que essas pessoas tinham, eles não conseguiam, né? Exames de imagem, alguns vinham com esses recursos e outros não. Infelizmente, essa era uma questão muito séria, que, assim, a instituição ela tinha limites de recursos, efetivamente, porque a gente conhece como é a questão da estrutura do SUS. E enquanto a instituição de média complexidade, né, deveria, inclusive, atender nesse sentido de uma maneira mais aprofundada. Mas, infelizmente, a gente contava com esses limites. Então, a gente levava os instrumentos da Rui Barbosa para poder fazer a avaliação desses pacientes e tentar contribuir nesse processo diagnóstico. Então, a gente recebia o encaminhamento desses geriatras que tinham dúvidas, efetivamente, se era Alzheimer ou qual era o tipo de demência. E a gente passava, então, a fazer essa avaliação neuropsicológica dentro da instituição. A gente, um monte de gente, porque isso virou um programa de estágio, e aí eram vários alunos que atendiam, a gente também atendia, né? Nós professores, também atendíamos esses pacientes. E foi uma experiência muito rica, né? Assim, me despertou também para algumas coisas que eu já vinha lendo, assim, né? Tem um autor que eu gosto muito, que se chama Elkonon Goldberg, ele era aluno de Lúria, né? E ele falava o quanto que na velhice a gente vive uma coisa chamada o paradoxo da sabedoria, né? O quanto que, ao mesmo tempo em que é uma fase que você acumula ganhos, né? Você tem ganhos ao longo da sua vida, de uma série de conhecimentos que somente você tem, né? É um conhecimento especializado que só se acumula ao longo da vida. Ao mesmo tempo, a gente também vive perdas, né? Não necessariamente todas as perdas serão patológicas, né? Então, na velhice, a gente vai ter, sim, alguma perda no sentido de memória. Isso é comum, inclusive, isso não é exclusivo da velhice, né? Digamos, que se diga de passagem, né? Mas é fato que quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter algumas alterações de ordem biológica. Então, assim, isso pode predispor para algumas coisas, mas isso por si só não é suficiente, porque, voltando à história do cérebro social, se eu tenho um ambiente que me enriqueça, né, e não só na velhice, mas ao longo da minha vida, então tem uma questão de trajetória. Então, isso a gente começou a observar nesses pacientes do CREASE. Assim, por exemplo, mesmo aqueles já sofrendo algum tipo de alteração relacionada à demência, quando eles tinham uma escolaridade mais alta, é como se aquilo causasse uma espécie de freio, né? Eles conseguissem compensar, inclusive, essas dificuldades de uma outra forma, né? Então, o que eu comecei a observar ali no CREASE me lembrava muito essa leitura do paradoxo da sabedoria, que mesmo eles tendo já enfrentado alguns limites relacionados às perdas biológicas, eles continuavam fazendo algumas atividades, né? E conseguiram realizar um processo de reabilitação. Então, assim, mais uma vez comprovando essa história do cérebro social, que mesmo quando eu já estou tendo limites biológicos, eu posso conseguir compensar isso, superar isso de alguma maneira, não exatamente igual, né? Mas eu posso conseguir superar isso de alguma maneira quando eu tenho esse suporte, né? E daí, por causa dessa pesquisa, né, e de tudo que eu fui vivenciando lá no CREASE, e essa experiência do programa de atendimento, né, aos idosos lá na Rui Barbosa, isso tudo começou a me despertar muita vontade de estudar mais isso, assim, de querer saber mais, de querer me aprofundar mais, né? E aí, o que aconteceu? Eu resolvi fazer o doutorado, né? E aí, isso é mais ou menos o ano de 2011, mesmo ano que eu fiz o concurso da UNEB. Foi um ano, assim, que eu... Foi entre 2011 e 2012, foi quando, assim, as coisas realmente viraram aí na minha vida profissional. E aí, eu também passei a atender na clínica, idosos, né? Que é quando você começa a ir por um caminho, então, isso foi despertando em outros espaços. Então, na minha clínica particular também comecei a atender muitos idosos. E aí eu fui fazer o doutorado. Então, eu descobri, né? Então, voltei ao ISC, que foi a instituição onde eu me fiz o meu mestrado, né? O Instituto de Saúde Coletiva. Então, eu voltei ao ISC e descobri um estudo que estava em andamento, que se chamava Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto, né? Que usa a sigla ELSA,
Brasil. O ELSA Brasil era um estudo gigantesco, assim, né? Que tinha como objetivo estudar várias coisas, não só a questão da velhice. Na verdade, era um estudo do adulto que incluía adultos jovens de meia idade e idosos e vários aspectos, né, da vida dessas pessoas. Então, eu estudava desde hipertensão, diabetes, relacionados a colesterol, a todos os índices que vocês imaginarem que se pode obter com relação à saúde, né? O ELSA, ele tinha, aliás, ele tem ainda, porque o estudo continuou, uma casa própria, né? Próximo ao Instituto de Saúde Coletiva, onde toda a pesquisa era conduzida. Então, os participantes, eles iam para lá coletar os dados de sangue e também fazer entrevistas, passar por avaliação neuropsicológica. E isso era uma parte feita na UFBA, né? Então, o estudo ele envolvia, na verdade, 30 mil funcionários que faziam parte das universidades. Então, eram 6 centros. Na verdade, a UFBA era um dos centros, mas envolvia o Rio, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador. Então, eram 6 centros, né? Cada um conduzia, mas, na verdade, todos os dados eles eram analisados conjuntamente. E aí, eu cheguei lá no ELSA, né? O ELSA estava já passando, estava no finalzinho da primeira fase de coleta, e aí eu resolvi estudar, né? Eles tinham informações relacionadas exatamente àquilo que eu queria, né? Que era entender a relação da cognição com isso que acontece na vida dos idosos, com relação ao histórico laboral, com relação aos eventos estressores, que, como eu falei, eu observei muito isso lá nesse estudo no programa de atendimento ao idoso, né? O quanto que os eventos estressores vividos por esses idosos acabavam deflagrando o início dos sintomas, né? E aí, lá no ELSA, eu tive a oportunidade de fazer esse estudo de uma maneira mais aprofundada e numa perspectiva epidemiológica, né? Porque lá no ISC, eu fui fazer o doutorado também em epidemiologia, né? Lá a gente escolhe as áreas de concentração. Então, em epidemiologia, a gente estuda as questões de saúde na população. Então, não tem mais o viés da clínica, né? A gente amplia essa questão. Então, eram 30 mil pessoas, né? Imagina aí a quantidade de sujeitos do tamanho dessa coorte, né? E aí, eles tinham informações e eu participei de uma parte da coleta também, da análise desses dados, né? De alguns testes neuropsicológicos que avaliavam essencialmente funções executivas e memória, né? Então, basicamente, eram os testes principais que eles tinham. E, além disso, né? Como eu falei, eu vinha observando essa questão do estresse, então eu me enveredei para estudar essa questão dos eventos estressores e o impacto disso na cognição desses adultos e idosos. Então, eu estudei a coorte como um todo, ainda que meu foco principal fosse a velhice, e eu também fiz um comparativo, né, com os adultos jovens e os adultos em meia idade. E aí, os eventos estressores, né, que eles estudavam através de inquérito, também envolvia por exemplo, se o idoso ele tinha se hospitalizado no último ano, se tinha vivido algum tipo de separação, se tinha sofrido luto, se tinha sofrido alguma experiência violenta, como um assalto. Então, eram os eventos que eles investigavam, né? E o que eu observei, assim, claro que para cada fase da vida isso pareceu diferente, mas a questão do luto foi uma coisa que impactou bastante na cognição. Então, assim, aqueles idosos que tinham vivido um ano antes eventos como o luto, eles tiveram resultados mais baixos na cognição, especialmente nesses testes de funções executivas, que foi o que eu acabei me concentrando mais, né? Então, assim, a partir desse estudo, eu não pude comprovar efetivamente, né, que o estresse levava ao declínio, mas eu pude ver o quanto esses fatores eles eram associados e entender que, na verdade, até para a gente pensar lá na frente de uma doença como o Alzheimer, a gente tem que entender que existem aspectos multifatoriais. Eu também observei no meu estudo que aquelas pessoas que exerciam trabalhos mais do tipo burocráticos ou mais braçais, né? Como, por exemplo, existiam tanto professores nessa coorte quanto funcionários técnicos. Então, os técnicos que exerciam trabalhos menos intelectualmente estimulantes, eles tenderam mais a ter resultados mais baixos nos testes, né? Então, isso também me chamou a atenção, o quanto esse componente, né? Que era uma coisa que eu vinha observando também na própria clínica, né? Isso influenciava. Então, assim, eu descobri um conceito chamado reserva cognitiva, que eu também não tinha tido essa oportunidade de me aprofundar nisso, né? Um autor chamado Stern, né? Yakov Stern,
é um neuropsicólogo americano, ele formulou essa ideia de reserva cognitiva nesse sentido de agregar tanto experiências laborais, educacionais e culturais. Ou seja, o quanto que a gente tem de acesso a leitura, teatro, leitura não só científica, mas de jornal, coisas que envolvam estimulação cognitiva como um todo, elas ajudam a fazer essa espécie de freio, né, nessas possíveis perdas que a gente pode enfrentar relacionadas à velhice. Agora, o interessante é que ele também dizia que uma vez que o Alzheimer, por exemplo, tivesse começado, a reserva não conseguiria, vamos dizer assim, né? Não tem como ela funcionar como funcionaria para uma pessoa que não tem o Alzheimer, né? Uma vez que o Alzheimer começa, ele se instala e, infelizmente, não tem reserva que segure, né? Então, o ideal é que a gente consiga pensar o envelhecimento, né? Eu acho que, acima de tudo, o que eu acho que a pesquisa me abriu os olhos foi pensar que envelhecer não está apenas quando a gente faz 60 anos. Envelhecer faz parte do nosso curso de vida, né? Então, as teorias de curso de vida, elas me ajudaram a enxergar melhor, né? Que, na verdade, a gente começa a envelhecer desde que a gente nasce e tudo que a gente faz ao longo da vida vai repercutir, né, nessa forma como a gente vai enfrentar a velhice. Então, não dá para dizer assim, né, vou cuidar disso só quando eu estiver idoso, né? E também uma coisa muito importante da gente entender é que não existe uma única forma da gente envelhecer, né? Gosto muito da discussão da antropóloga Gita Debê, que ela fala muito sobre essa questão das múltiplas formas de envelhecer, né? E que também a gente não tente criar um padrão único, né? Como se todo mundo tivesse que fazer a mesma coisa para correr atrás desse ideal, né? De um padrão ótimo de envelhecimento, né? Então, assim, cada um tem um percurso também, e a gente tem que levar em consideração que para alcançar também esse envelhecimento ótimo, né? Isso dependeria também de toda a questão social e cultural, e que a gente sabe que no nosso país é muito difícil. Então, lá no CREAS, eu via pacientes que vinham do interior da Bahia para uma consulta e tinham que voltar no mesmo dia em cidades super distantes. Então, assim, com condições muito difíceis, né, de fazer algum tipo de acompanhamento. Então, a gente tem uma realidade que é muito difícil do ponto de vista das políticas públicas, apesar de a gente ter Estatuto do Idoso e todas as leis possíveis, né, que existem do ponto de vista legal. A gente teve um bom avanço com relação a isso, mas do ponto de vista da aplicabilidade, a gente sabe que ainda tem muitas questões, né, a serem avançadas. Então, e eu fico assim sempre pensando, bom, se a gente está num processo de envelhecimento, né, a nossa pirâmide etária ela já está virando, se a gente não pensar em políticas públicas e efetivamente aplicar isso desde agora, como é que vai ser essa população quando começar essa pirâmide de fato totalmente se inverter, né? Então, os baby boomers, que foram aquela geração que nasceu pós-guerra, que foi aquele boom de nascimento, eles já estão nessa fase da velhice. Então, assim, e agora cada vez mais a gente está tendo menos nascimento, o índice de fertilidade está reduzindo. Então, a gente vai ter cada vez pessoas mais velhas, a gente vai realmente se tornar um país de pessoas mais velhas, se o coronavírus deixar, né? A gente está agora numa realidade bem esquisita desse momento, né? Mas, enfim, então, considerando todas essas questões sociais, políticas, né? Isso tudo vai fazer com que a gente consiga entender efetivamente o que está por vir no sentido do envelhecimento. Mas, assim, voltando à ideia do que eu concluí no doutorado, é que, assim, a gente tem que pensar, né, em todos esses aspectos ao longo da vida e não apenas quando a gente envelhece, né? O que o doutorado me possibilitou também, além do conceito de reserva cognitiva, foi entender também do ponto de vista das relações entre os eventos estressores e a cognição, né? Que era uma coisa que eu já vinha observando, né, na chamada psiconeuroimunologia. A psiconeuroimunologia, Ave Maria, quase não sai. É uma área que vai relacionar aí, né, o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema imunológico. Nos meus estudos, né, as leituras, enfim, dos diversos artigos, identifiquei que inclusive, existem algumas pessoas que desenvolvem, por exemplo, depressão na meia idade, e essas pessoas, pela própria produção de hormônios, neurotransmissores, cronicamente, elas têm uma maior chance de desenvolver Alzheimer na velhice. Então, isso é muito sério, né?
como que uma coisa que você está vivendo aqui numa fase anterior, ela tem tudo a ver com o que vai acontecer lá na frente, né? Então, assim, imagina isso a pessoas que estão mais novas, né? Porque esses estudos, eles focaram em pessoas de meia idade e acompanhar essas pessoas por 10 anos. Né? Então, são estudos longitudinais com uma metodologia bastante consistente, né? Tem uma grande coorte lá na Inglaterra, que se chama Whitehall Study, né? O Whitehall estuda populações ao longo da vida, né? E eles têm uma coorte de 10 mil pessoas e eles observaram esses eventos, né? O quanto que, por exemplo, a depressão ela pode deflagrar o Alzheimer. Eu não consegui estudar isso no doutorado porque meu estudo não era longitudinal, mas era uma coisa que eu ficava depois, meu Deus, eu tenho que voltar a fazer um pós-doc para estudar essas coisas, voltar para aprofundar no conceito de reserva cognitiva, sabe? São coisas assim que realmente me despertaram, né? Deixa eu ver mais aqui. Fiz uma peça aqui para me lembrar das coisas. Ah, sim, bom. Então, assim, voltando ao ponto do que eu estava falando sobre o que seria esse processo de envelhecer, né? E que eu fiquei pensando, refletindo depois no final do meu doutorado. Então, a gente tem que pensar em atitudes, ações, né? Do ponto de vista da neuropsicologia, não só nesse declínio já finalizado, né? O Alzheimer instalado, mas é pensar esse antes. E essa é uma coisa que eu vejo muito pouco na psicologia de maneira geral. Não falo só da neuropsicologia, de pensar o antes, né? O pensar o antes da coisa acontecer. Então, a ideia de promoção da saúde, de prevenção de doença. Então, é esse o ponto que efetivamente a gente deve pensar, né? E aí, por causa disso, dessa perspectiva, então, quando eu já estava já na UNEB, aí, há mais ou menos uns 2 anos, 3 anos quase, eu iniciei o estudo com o pessoal da Universidade Aberta da Terceira Idade. Então, 3 estudantes de iniciação científica, que é Jéssica Vieira, Larissa Carvalho e Maria de Fátima Dória, toparam essa empreitada da gente fazer um estudo, fazer uma investigação neuropsicológica de alguns idosos e fazer uma intervenção a partir de jogos, né? Porque nessa perspectiva de pensar o antes, o como a gente poderia pensar essa prevenção, começamos a estudar essa questão do efeito da tecnologia e cada vez mais os idosos têm usado isso, né? A gente tem um aumento assim significativo de idosos usando não só redes sociais, mas também utilizando jogos como forma de estimular a sua cognição. Então a gente pegamos 2 grupos lá na UART, né? Um grupo de idosos que estavam em uma oficina de informática, portanto já tinha uma familiaridade aí, né, com a questão da tecnologia, e uma oficina aqui de idosos que estavam fazendo yoga. Então a gente pegou aí 2 grupos para fazer uma comparação, fizemos a avaliação neuropsicológica nesses 2 grupos, foram em torno de 24 idosos, e passamos mais ou menos uns 2 meses, foi o período da greve, inclusive, foi um período bem conturbado, mas a gente conseguiu fazer a intervenção. Passamos mais ou menos 2 meses com esses idosos lá no Serviço de Psicologia da UNEB, fazendo um trabalho de estimulação cognitiva, né, com esses idosos. Então, o foco era fazer essa estimulação através de jogos. Jogos que envolvessem, obviamente, né, a estimulação de funções cognitivas diversas, mas a gente teve uma grande dificuldade de encontrar jogos específicos para idosos, né? Porque, assim, apesar da gente estar vendo que eles estão usando cada vez mais essa tecnologia, infelizmente, no sentido da criação de jogos que realmente dialoguem com essa população, ainda é bastante restrito, né? Então, fizemos um levantamento de jogos que estavam sendo utilizados em outras pesquisas, e aí, a partir desse levantamento, a gente fez essa aplicação desses jogos, então a gente mediava. Então, não era uma coisa só que eles interagiam sozinhos, na verdade, envolvia um papel que o neuropsicólogo faz de mediar e observar efetivamente as estratégias que eles usam, estimular o uso dessas estratégias, né? E foi um trabalho muito legal, eles avaliaram muito positivamente, né? Alguns, inclusive, chegaram com preconceito em relação a jogar e depois descobriram quanto que aquilo estava melhorando para eles, assim, eles relataram melhora na memória, melhora na atenção, mas não só relataram, a gente também fez a reavaliação, né? Com os mesmos instrumentos, então, em torno de 6 meses depois, a gente reavaliou eles e a gente viu que melhorou, né, significativamente com relação às funções executivas. Então, assim, com relação, inclusive, ao grupo da yoga, que era o grupo que a gente tinha feito um controle,
Então, o grupo da yoga não passou pela atividade com o jogo. A ideia era permanecer como grupo de controle. E aí, a gente observou que eles, na dimensão de funções executivas, eles melhoraram muito. Ou seja, melhoraram na atenção, na concentração, na flexibilidade cognitiva, que é uma coisa muito difícil para o idoso, né? Ou seja, você mudar, você está fazendo uma coisa e você tem que mudar, né? A atenção também, que é um outro ponto muito que a gente vai começando a ter dificuldade de manter também durante a velhice. Eu não estou falando só de patologia, estou falando de maneira geral, né? Então, e eram idosos que não estavam, né? Diferente dos idosos que eu tinha estudado lá no CREAS, eles não eram idosos que estavam com nenhum tipo de patologia, né? Esses idosos, eles estavam inseridos na comunidade. Então, assim, era uma oportunidade que a gente tinha de entender efetivamente essas pessoas no sentido da promoção da saúde, né? De entender como eles funcionando, né? Nesse contexto próprio, como é que eles iriam se desempenhar cognitivamente, né? Então, assim, foi uma pesquisa que foi muito legal. A gente publicou, a gente não publicou artigo ainda, mas a gente apresentou em vários congressos. Estamos agora na fase de organizar as publicações, aproveitando a pandemia para colocar as publicações em dia, né? Porque foram muitas produções. Assim, além disso, a gente estudou outros pontos também, além da questão do efeito dos jogos, né? E, enfim, esse trabalho ele tem uma perspectiva de continuidade, né? A gente infelizmente parou agora, né? Infelizmente estamos aí nesse contexto, mas a gente quer continuar também, né, com esses idosos. E aí eu queria, com esse trabalho, abrir também essa possibilidade deles terem um acompanhamento lá no serviço, né? De continuar a intervenção lá, porque como eu tenho o estágio em neuropsicologia e as meninas estão lá no estágio, então a ideia também é que eles possam ter esse espaço para estarem frequentando também dentro lá da UNEB, né? Quanto tempo aí, Iris? Ó, são 15 horas passadas, você teria até 15h20, mas não tem essa obrigação. Se você acha que você o que você tinha para falar, a gente encerra e volta na segunda etapa, mas fica à vontade. Se você ainda quiser ampliar, foram surgindo algumas perguntas aqui que eu já fui pensando. Eu acho que esses 20 minutos daria para eu perguntar também, mas você que sabe se de repente você desenvolve mais coisa, não sei. Enquanto você fala, eu só queria comentar um finalzinho falando da pandemia especificamente, porque assim, nessa mesma perspectiva do uso de tecnologia, eu vi algumas iniciativas bem interessantes, né? Tem um estudo que acabou de sair na revista Interface, mas foi publicado pela Universidade do Porto, se eu não me engano, lá em Portugal. A professora Ana Veloso, ela é uma especialista na área de jogos na velhice, e ela tem desenvolvido um trabalho muito interessante agora nesse período da pandemia, né? Ela junto com a equipe dela, criou um grupo de interação com esses idosos, e eles também estão jogando, né? Ela conseguiu fazer um trabalho bem interessante de manter essa interação social com eles. Eu acho que esse espaço, nesse momento da pandemia, é um desafio. Tecnologia de maneira irrestrita. Então, você tem uma população crescendo, mas ainda há uma certa resistência. Então, é realmente um desafio manter esse tipo de estimulação agora. Tenho também notícias de uma iniciativa da Unifesp, que também desenvolveu um jogo, e nesse jogo eles conseguem avaliar alguns indicadores de saúde, então meio que junta um pouco a questão da estimulação cognitiva com a avaliação dos dados de saúde nesse momento de pandemia, né? Então, eu achei muito interessante esses trabalhos, mas assim, sei que é um desafio esse momento da pandemia, porque eles são população de risco, eles estão vulnerabilizados nesse momento, cada vez mais vivendo essa pressão, né, que não é só relacionada à pandemia. Se a exclusão social ela já existia, agora ela está mais ainda, né? Teve um meme horroroso que circulou logo no início da pandemia, que era um caminhãozinho que tinha escrito assim, cata véio, né? Se você conhece algum véio, né, manda ele para casa. Então, a ideia de cata véio associava muito a questão de como se eles fossem lixo, sabe? A palavra cata véio. Então, assim, me chocou muito e eu vi as pessoas falando, dando risada, porque houve realmente esse movimento de, não, os idosos têm que ficar em casa, mas a forma como essa comunicação foi feita foi horrível, né? Foi bizarra. Então, assim, para falar que, assim, nessa reta final aqui da minha fala, que
Eu vejo potencialidades, né, do uso da tecnologia nesse sentido da promoção da saúde nesse momento, mas sei do desafio que é fazer isso. Mas é legal saber que existem já iniciativas, né, que a gente pode pensar nisso também como mais uma possibilidade. Então, para fechar a minha fala, gente, só queria dizer que eu realmente acredito na importância de pensar esse lugar social dos idosos. Nesse sentido que eu falei no início, de que se o cérebro ele é construído socialmente, eu tenho que pensar que esse espaço social onde esse idoso está inserido, ele precisa ser enriquecido para que ele continue estimulando sua cognição, mas entendendo que não existe uma única forma de envelhecer, não existe receita de bolo, né? Que todo mundo tem que sair por aí fazendo uma maratona de exercícios cognitivos para ter um bom envelhecimento, né? E isso tudo faz parte do curso de vida dessas pessoas, né? De como é que elas vão fazer aí seu percurso para então, nesse momento de vida, o que é que elas vão chegar nesse momento e o que é que elas vão demonstrar nesse momento de vida, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. É isso. Eu posso estender aqui até 3h20 com algumas perguntas, até 15h20, porque aí eu pergunto algumas coisas que eu registrei, aí a gente interrompe e o pessoal depois pergunta, eu acho que pode ajudar. Mas também vocês podem já colocar, viu, gente, as perguntas, quem quiser, porque Camila já abriu. Uma pergunta, assim, mais, como é que eu posso dizer? Não é de cunho pessoal, mas ela passa por esse aspecto ontogenético, vamos dizer assim, da nossa perspectiva, né, da perspectiva humana. Quando a gente está estudando um tema, Camila, isso acontece muito comigo. Quer dizer, vou falar de uma forma que você vai entender melhor. A gente começa a trabalhar com os meninos na universidade de determinado assunto, na área da psicologia. Todo mundo vai se identificando com alguma coisa. Né? As pessoas vão dizer, eu tenho isso. Professora, eu acho que eu tenho isso. Assim, parece assim, no início do curso, as pessoas vão se... Claro, né? Aquela coisa de médico e louco, todo mundo tem um pouco, então todo mundo vai vendo, não, mas menina, eu acho que eu tenho TDAH. Acho que eu sempre tive TDAH, professora. É isso que a senhora está falando, eu sou isso aí. E aí vai. Aí você fala um pouco da questão desse isolamento social do autista, aí fala assim, aí a Gica já colocou até uma pergunta aqui, mas daqui a pouquinho, deixa eu só desenvolver meu raciocínio e já leio sua pergunta, viu, Gica? Deixa eu só ver aqui, peraí. Pronto, ok. Então, essa coisa da gente se identificar, né, com alguma coisa. Aí o isolamento do autista, mas eu também me isolo, às vezes eu não quero falar com ninguém. Então, a gente vai vendo que a gente tem o espectro das diferentes possibilidades. Você começou seu trabalho, como você disse, com criança e depois é que você foi incluindo o trabalho com idoso. Isso. Quando a gente trabalha, é uma curiosidade pessoal mesmo, assim. Você acha que existe uma perspectiva nossa como especialistas da área, uma inclinação mesmo para entender do ponto de vista do nosso percurso sobre a questão da velhice? Então, assim, todo mundo se preocupa com isso, mas a velhice é um certo tabu na nossa sociedade. Eu vejo. Às vezes eu acho mais, às vezes em alguns momentos eu acho mais do que a morte, falar sobre envelhecer. As pessoas têm medo de envelhecer, enfim. Não se fala-se como se não fosse envelhecer, né? E a gente fica protelando o envelhecimento, assim, o comportamento social, eu quero dizer, não o individual. Mas assim, você acha que, por exemplo, quando você começou a estudar, em que medida isso começou também a repercutir na sua perspectiva da sua velhice? Assim, por isso que eu falei que é uma pergunta de cunho mais ou menos pessoal, você vai responder até onde você quiser, mas assim, porque quando a gente estuda, a gente se envolve, né, Camila? Do ponto de vista, assim, a gente se envolve também na nossa história, porque nós temos um aparelho psíquico também, e a gente também vai dialogando com aquelas questões que são objeto de estudo, né? Então, numa perspectiva mais ontogênica mesmo, né? Como é que você começou a ir percebendo isso? E se isso você acha também que tem a ver, as pessoas que se interessam, tem a ver mais com essa perspectiva de transferência mesmo, para entenderem sua própria velhice? Não sei. Engraçado, nunca tinha pensado nisso, viu, Iris? Vou lhe ser bem sincera, assim. Talvez não muito sobre mim, assim, talvez pelos meus pais começarem a envelhecer, talvez isso tenha me despertado, tentar entender esse processo de envelhecimento deles, né?
Mas é Você tem engraçado, seu pai e assim. sua mãe vivos, são vivos. Sim, são vivos, são vivos. Então, assim, nesse sentido, tá, acho que talvez, né, o fato de eu estar observando eles envelhecerem, talvez possa ter me despertado. Mas eu nunca tinha parado para refletir sobre esse ponto, né? Mas a partir do estudo da velhice, acabou também eu estudando outros aspectos, como estresse, né? Então, se eu pensar nesse sentido também, da vivência disso enquanto pessoa, também posso ter me mobilizado, né? É, particularmente por estudar esse aspecto, que eu também já vim estudando no mestrado, né? Que eu estudei no mestrado a questão da violência contra a criança, enfim. Então, pode ser, mas realmente eu não tinha parado para pensar nessa perspectiva, mas é bem interessante, né? Pensar nessa Eu ótica. acho que a gente acaba se interessando inconscientemente, assim, né? Claro que a gente se interessa Inconscientemente, por várias coisas, mas assim, a gente acaba pegando uma área e aprofundando naquilo que a gente também tem mais isso. dúvidas ou que a gente quer questionar sobre a gente mesmo, né? Eu acho que isso é muito comum, Sim, né? sim, sim, sim. Até escolher pslagogia, eu acho que tem a ver com isso também, Com né? certeza. Escolher as áreas que nós escolhemos, né? Eu acho que Com tem a ver. certeza. Ó, Gica trouxe uma pergunta aqui, né? Porque ela trouxe no meio do que eu estava falando. Como criar estratégias que incentivem o idoso em casa? Atividades que não soem como obrigação ou que gere atrito. Quer dizer, tipo assim, Hum. eles têm que fazer determinada coisa, né? Acho que é isso que Gica Uhum. quer dizer. E aí fica aquela imposição, como é que isso pode ser mais motivador, né? Eu penso assim, do que. Porque fica muito assim, né, Camila? Eu acho também que as pessoas às vezes ficam querendo mandar no idoso. Às vezes o Uhum. idoso fica no lugar da criança, né? Meu pai, senta aqui, Exatamente. meu pai, vem jantar aí. Mas eu não estou com fome. Mas tem que jantar. Mas eu não estou com fome agora. Então, assim, eles perdem um pouco dessa autonomia, porque muitas vezes os adultos acham que eles não podem responder por si. Isso, né? Bem por aí mesmo. A sua pergunta, Gil, Gislaine. Gislaine, é porque são duas Gil naquela sala e me atrapalhei agora. Gil, sua pergunta é uma das perguntas mais frequentes nesse momento da pandemia. Eu acho que eu tenho sido procurada, inclusive, por alguns colegas com pais idosos, assim, que estão nessa angústia, né? Acho que esse momento da pandemia especificamente, mais ainda, porque, assim, com a impossibilidade de sair, de estar em casa, enfim, ter essa possibilidade social, né? De estar interagindo socialmente fora, né? Para muitos que não usam tecnologia, especialmente, é mais desafiador ainda. Então, assim, eu diria que o importante é tentar descobrir o que esse idoso gosta. Porque se for nesse sentido de, como algumas pessoas me perguntam, palavra cruzada para idoso é bom? É bom o idoso fazer palavra cruzada? Gente, depende. Se o idoso gostar de palavra cruzada, bacana, ele deve fazer. Mas e se ele gostar de jardinagem? Por que não aproveitar que ele gosta de jardinagem e pensar, por exemplo, coisas que ele possa estimular a cognição dele, planejando esse jardim, escolhendo as plantas. Nisso tudo a gente está estimulando a nossa cognição, né? Então, se é um idoso que gosta de repente de ler a Bíblia, se de repente nessa leitura da Bíblia você consegue discutir algo da Bíblia. Então tem que descobrir muito o que esse idoso gosta de fazer, né? Não existe assim uma atividade perfeita, maravilhosa, que vai super estimular a cognição. Uma coisa fundamental para estimular a cognição, gente, é motivação. Desejo, vontade, né? Como é que você vai implicar a atenção? A atenção é uma coisa que exige. Presta atenção como a gente está assistindo uma coisa que a gente adora. O tempo passa, não é que a gente nem percebe. Quando a gente está fazendo uma coisa que a gente odeia, o tempo demora muito de passar. Então, assim, a gente está gostando daquilo que a gente está fazendo é fundamental para que a gente consiga estar implicado naquilo e aí prestar atenção, usar a memória, tudo isso, né? Então, não tem uma receita de bolo, né? Eu costumo dizer muito isso. É realmente tentar descobrir, a partir daquilo que o idoso gosta de fazer, o que a gente pode pensar. Então, isso é o princípio básico para pensar reabilitação cognitiva, estimulação cognitiva, enfim, né? Nas duas perspectivas. Não tem como eu aplicar um programa único. Até posso usar atividades que talvez sejam para outras pessoas, mas se ele gostar, né? A questão é essa. Ela colocou assim, né? Não ficar aquela coisa impositiva, respeitando o momento dele. Tem uma coisa que assim, perguntar para ele, né, Camila? Perguntar para as Isso. pessoas assim, o que é que você Perguntar gosta? para as pessoas. Obviamente, dentro das quem tem uma condição, como você falou desse grupo que vocês trabalharam ali, que não tinha uma patologia, que eram pessoas que tinham nessa essa Isso. condição cognitiva, perguntar, você gosta de quê? O que é que você, né? E até convidar, porque tem uma coisa, por exemplo, na criança, né, que eu acho que dá para fazer uma analogia. Às vezes a gente Uhum. quer que a criança faça uma coisa, mas a gente não faz junto.
A gente não se envolve, a gente simplesmente coloca lá, tô falando a gente de forma geral, né? Às vezes as mães falam, ah, mas ele não brinca. Você senta para brincar? Claro que não dá para a mãe 24 horas sentar para brincar com o filho. Mas quando a criança vê que tem uma companhia para brincar, todo mundo quer companhia, né? Você tem um jogo, por exemplo, que você vou jogar, sei lá, claro, tem jogos que não tem jeito. É dama, você precisa de 2 pessoas, dominal precisa de 2 pessoas. Mas você vai colocar uma estimulação para ele lá. Se às vezes ele não tiver com quem trocar, com quem interagir, ele também vai ficar desmotivado. Então, assim, você vai colocar para quê? Qual é o seu objetivo? Para manter ele ocupadinho ali e não dar trabalho e não ficar ocioso? O que você pretende com aquilo, né? Então, de alguma forma, você, olha, vamos sentar junto aqui, eu jogo com você, dentro do possível, né? As pessoas que estão fazendo companhia, fazer de fato companhia, escutar as histórias que eles têm para contar. Às vezes as pessoas não têm paciência para ouvir essas histórias. Isso que você trouxe aí dessa reserva cognitiva, desse histórico de vida, sabe? Eles são eles representam patrimônio humano. E a gente não tá. E não tem a ver com questão socioeconômica, viu, Iris? Eu também não esqueço de uma experiência que eu vivi no... Não sei se você conhece uma instituição que tem aqui, que é super renomada, Quinta Portuguesa. Ele funciona como um hotel, Conheço. mas ele é uma casa que recebe idosos que tem aí essa questão de vinculados a Portugal de alguma maneira, né? Isso, eu conheço a Quinta. O padrão socioeconômico é alto, mas assim, você olha para aqueles idosos, eles passam o dia inteiro sentados sem fazer nada, não tem muitas vezes muita atividade, eles passam ali com os cuidadores, sabe? Então, assim, isso não é só da Quinta Portuguesa, dou um exemplo porque eu me lembro disso, assim, poxa, um lugar desse, né? Alguns, assim, até liam jornal, tal, mas a questão da interação entre eles muito não existia, pouco, sabe? Né? Muito pouco. Então, assim, também não é uma coisa que só dependa de uma questão socioeconômica. Assim, acho que isso atravessa, né? A forma como a gente entende a velhice, a questão da exclusão social, né? Do idoso não ter um lugar social na nossa sociedade. E acho que envelhecer em Salvador ainda é um desafio maior, né? Porque não é uma cidade amiga do idoso. Até a OMS tem um selo que ele dá a algumas cidades que são... Amigas dos idosos. Cidade amiga do idoso. Eles dão um selo para aquelas cidades que são adaptadas, que pensam efetivamente nesse processo de envelhecer, que tem opções para eles, que pensam, inclusive, nos processos de declínio da parte física e vão ter ali também as adaptações necessárias. O próprio transporte público, né? Então, assim, o Kalash, Alexandre Kalash, é uma grande referência dentro da OMS. Eu tive já a oportunidade de ver uma palestra dele num congresso que eu fui, acho que foi de epidemiologia. E ele é o cara que estuda isso atualmente, ele fala sobre essa questão da aplicação dessas políticas públicas, de pensar, por exemplo, as academias de terceira idade inseridas dentro dos bairros, né? Então, assim, infraestruturas realmente para que esse idoso ele possa envelhecer de uma maneira confortável, né? Que tenha declínios ou não, né? Mas que seja uma cidade pensada para ele, né? E Salvador, efetivamente... né, com a condição de infraestrutura que a gente tem, de transporte que a gente tem, infelizmente não é amiga do idoso, né? Definitivamente. Você sabe dizer as cidades que tem no Brasil, assim, que são referências? Tem uma no Rio Grande do Sul, que é Veranópolis. Eu imaginei o Sul, porque o Sul, inclusive, não é... A gente tem a sensação que tem mais idoso, inclusive. Não sei se esse estudo né, já foi feito, assim, mas eu quando viajei... Veranópolis é uma cidade que proporcionalmente tem mais idosos. Eu tive essa sensação. Isso. E pensar que isso tem a ver com as políticas públicas mesmo, porque é o que é prioridade, né? Pensar no que é prioridade. O que eu vejo aqui muito forte, assim, o Shopping Barra é o lugar onde ficam os idosos, né? Então tem uma coisa que é muito, inclusive muito, eu vejo muito assim, não sei, né? Cada um vê de uma maneira, mas eu acho que fica ali dentro daquele shopping, aquela coisa muito confinada, não tem né? Não é um espaço ao ar livre, não é... Gica tá dizendo, Salvador não é amiga de ninguém, Pros. Nem de idoso, nem de criança nem de nada. Ninguém, né? Mas assim, eu acho que a gente tem a perspectiva assim, a gente vai pra praia,
A gente tem uma perspectiva, mas não tem acessibilidade, né? Eu me sinto bem na cidade de Salvador. Eu gosto, eu curto, tem muita coisa que eu gosto de fazer, mas pensar na acessibilidade, pensar, né, se vai com alguém, como é que chega nesse lugar, o transporte público, essa situação toda. E também isso que você falou, que não é só a classe, né, que está na questão da não tem a ver só com desigualdade social. Tem a ver com a coisa também, eu acho que falta um pouco de criatividade, no sentido assim, a terceira idade, a nossa sociedade é uma sociedade que descarta. A gente, né, enquanto a gente trabalha, a gente serve para alguma coisa, a gente é útil. Né? Às vezes eu penso assim, você é mais jovem que eu, mas eu penso assim, quanto tempo útil a gente ainda tem? Porque a relação é de utilidade. Acabou a utilidade, joga fora. Quer dizer, o idoso não trabalha mais, é aposentado, não faz mais, não gera renda, ao contrário, gera despesa, né? Então as pessoas não acham que tem que investir em quem gera despesa. Então eu penso muito que é uma sociedade que não cuida mesmo da sua própria história. Porque não cuida dos, né? Não cuida dos monumentos históricos, não cuida da história. E aí também não cuida da história humana, né? É porque é a sociedade do descarte. Eu acho que é muito nessa perspectiva, né? Consumista. Agora, a gente tem vivido uma mudança nessa forma de tentar entender a aposentadoria, né? Inclusive, assim, existem algumas empresas que investem em programas de preparação de aposentados. Infelizmente, são poucas iniciativas, mas né, os chamados PPAs, que são programas de preparação de aposentadoria, são boas iniciativas para a gente pensar o que é você pensar esse processo que é você vai parar de trabalhar e, assim, o que você vai fazer, muitas vezes, assim, pela questão da saúde, da gente ter melhorado a tecnologia de saúde, em condições de vida de maneira geral, se as pessoas se aposentam, às vezes vivem 30 anos, quase que a mesma coisa de tempo que elas trabalharam. Então, assim, se você não tiver a oportunidade de efetivamente pensar esse antes, pelo menos assim, 2 anos antes de você se aposentar, enfim, um tempo antes de você se aposentar, o que você vai fazer nos seus próximos 30 anos? Assim, é uma vida inteira. Uma vida inteira que você, inclusive, tem, se você vê uma pessoa de 70 anos, né? Hoje em dia, ela não tem uma limitação nesse sentido de você pensar uma debilidade, a menos que ela viva com uma doença, né, crônica já há algum tempo, ela pode ter uma debilidade, mas são pessoas que podem ter condições totalmente de estarem aí inseridas. Algumas, inclusive, permanecem trabalhando por uma questão de renda, né, porque a gente sabe quanto que a questão da aposentadoria, ela baixa muito a condição socioeconômica, né, então às vezes eles têm que voltar ou para o mercado informal, enfim, e tem um trabalho, né? Um trabalho de complementar, né? E por isso, né? Eles têm que ficar aí basicamente sobrevivendo, né? Porque infelizmente com a aposentadoria a gente vai ver isso. Quem é da classe média fica espremido com ter que pagar plano de saúde, né? Com valores exorbitantes. Exatamente. Ou quem não tem condições, como a gente tem muito na nossa realidade, vai para o SUS e vai enfrentar todas as dificuldades de ter o acompanhamento, que a gente sabe da fragilidade que o SUS tem. Né? E então, hoje a gente tem também outro desafio também, Camila, os idosos que estão cuidando dos netos, como se fossem pais. Porque muitos pais, às vezes, delegam para os pais tomar conta dos filhos. Então, assim, eles assumem os filhos como se fossem filhos deles, assim, na prática, tendo todo o trabalho para os pais poderem ganhar dinheiro pela concorrência. Então, assim, ainda tem essa faixa de idoso que não está podendo fazer as coisas para si. Que está ainda tendo que cuidar da família numa perspectiva que não era mais para ele fazer, porque ele já fez a parte dele como pai e mãe, né? A gente está em 15h25, então vamos encerrar agora, tá? Vamos dar 10 minutinhos. 15h30, 5 minutinhos, a gente volta para a segunda parte das perguntas e conversar mais um pouquinho. 15h30. Tá 15h30. Até daqui a pouco, gente. Tá bom. Voltem aí, viu? Até. Abrindo a segunda parte das interações online com Camila Barreto Bonfim, nossa colega aqui do Colegiado de Psicologia, falando sobre o envelhecimento à luz da neuropsicologia. Então, vamos aguardar a Camila chegar para a gente dar continuidade. Segunda edição das interações online. Continuaremos esse mês todo, uma vez por semana, a interação.
Boa tarde. Olá, meninas. Meninas, né? Duas meninas. Tudo bom? Podem colocando aí comentários, perguntas, coisas que vocês queiram falar, tá bom? Acham que vale a pena comentar da primeira parte e coisas que vocês podem estar também querendo falar nesse momento. Pronto, Camila. Eu acho que o Instagram é muito interessante, né? Porque assim, você clica, puf, a pessoa, quando tá tudo ok com a conexão, a pessoa vem, não tem link, não tem... Nada. É muito mais prático. Prático. Eu acho que tem uma coisa mesmo da linguagem da rede social, né? Eu acho que cada coisa é sua linguagem, assim, a rede social, a ideia é essa mesmo, que a coisa seja mais líquida, né? Como o Bauman fala, da líquida mesmo. Ó, eu coloquei algumas questões aqui e vou trazer para você, e aí a gente vai, o pessoal, se quiser ir colocando, vai colocando e tal. O que você acha que é o grande avanço da neuropsicologia em relação à psicologia cognitiva, por exemplo, que estuda também o envelhecimento, na sua trajetória, o que difere assim, esse objeto científico da neuropsicologia, a psicologia da aprendizagem, a psicologia cognitiva, que a gente sabe que já vem de um tempo, a gente estuda também, né? No começo você trouxe, e eu acho que ao longo do seu discurso você foi trazendo também essa perspectiva da construção dos socio-interacionistas, né? Dos autores que consideram essa relação, né, de fora para dentro. E a psicologia cognitiva fala disso também. O que você acha que é o grande avanço assim da neuropsicologia? Eu não estou dizendo assim que seja melhor, mas que seja algo que aprimora mais, aprofunda mais. Por que não ficamos só com a psicologia cognitiva? Por que ela não dá conta? Vamos dizer assim, essa é a minha pergunta. E eu não sei também se ela não dá conta, né? Eu tô partindo até onde eu conheço, porque eu fico pensando, se tem uma área da neuropsicologia que se debruça de uma forma, é porque ela deu conta até certo ponto, né? A psicologia deu conta até certo ponto. Aí entrou a neuropsicologia. Não, a pergunta é extremamente pertinente. Eu acho que assim, a neuropsicologia ela bebe na fonte, né? Dessas teorias mais tradicionais, né? E que no caso da neuropsicologia histórico-cultural não vai ser a psicologia cognitiva no sentido da corrente mais americana, mas sim a psicologia histórico-cultural ou sócio-histórica, né? Na sua raiz da psicologia social, né? Em si. Mas eu acho que o que ela vai propor em termos de avanço é também com relação ao que fazer diante disso que foi identificado, assim. Então, assim, nos instrumentos, nas formas de investigar, assim, não só no sentido de propor uma teoria, mas assim, no sentido mais propositivo. Assim, tá bom, ok. Diante disso, que a gente sabe que essas abordagens trouxeram de compreensão sobre como funciona a cognição, Vygotsky já falava de memória, já falava de atenção, ele já falava de todos esses processos, assim como outros autores, se a gente pensar em Piaget, né, o quanto ele contribuiu para a questão da compreensão do processo de aprendizagem e outros tantos teóricos, Vallon, né? Mas eu acho que o que a neuropsicologia ela avança é no sentido de uma investigação de como eu identifico isso e o que eu faço com isso. Então, acho que ela avançou nos métodos, nas técnicas, na forma de intervenção, né? Então, assim, uma área que cresceu muito na neuropsicologia foi a área de testes, né? Então, os testes nos ajudam. Não diria que os testes, eles são a grande coisa, porque assim, não adianta nada a gente aplicar um bocado de teste, a gente não sabe o que fazer com isso. Eu conheço muito neuropsicólogo que sai por aí fazendo um bocado de curso de teste e acha que isso é fazer neuropsicologia, e não é por aí, né? A gente precisa entender o processo e o instrumento ele ajuda a enxergar alguns pontos, né? Mas ele não é a coisa da neuropsicologia. Não adianta nada a gente fazer esse monte de avaliação se a gente não sabe o que fazer com isso depois, né? Então, a parte da intervenção da neuropsicologia, ela depende realmente da identificação desses aspectos que a gente vê através da avaliação. E eu acho que nesse sentido, assim, se a gente pensar que a gente é uma raiz das neurociências, as neurociências avançaram muito no sentido de estudos com exames mais aprofundados, como as ressonâncias magnéticas funcionais, de possibilitar enxergar esse cérebro em funcionamento não estático, né, como uma tomografia, mas sim ele em funcionamento, o fluxo sanguíneo acontecendo no momento em que você está realizando as atividades. Então, nesse sentido da técnica, da investigação, do método, eles contribuíram muito para que a gente pudesse avançar em o que fazer com essas coisas, né? Então, eu diria que é mais nesse sentido. Mas
Eles não vão, a neuropsicologia não vai jogar fora, né? Eles bebem na fonte, mas assim, avançam mais um pouco no sentido de pensar como contribuir para a melhoria da vida dessas pessoas, ou no caso de alguém com Alzheimer, né? Como compensar essa dificuldade. Então, existem muitos estudos hoje, até com as próprias proteínas dos neurônios, que puderam ser investigadas a partir de exame do líquor, né? Que percorre todo o nosso sistema nervoso, entender que a gente já pode ter sinais de Alzheimer muito antes, né? Que é mais ou menos essa lógica do que a gente falou, né? Do que acontece antes vai fundar o que a gente vai ser depois. Então, muita coisa evoluiu a partir das neurociências também, né? Então, acho que a neuropsicologia ela foi bebendo na fonte aí de várias outras áreas. E existe atualmente um consenso de especialistas da neuropsicologia que defende que a neuropsicologia deve ser uma área multidisciplinar e não uma área da psicologia, né? Então, onde devem existir profissionais de várias áreas. Tanto psicólogos como fono, médicos, enfim, né? Pessoal da área de educação de maneira geral, professores que trabalham com a educação, né? Professores, pedagogos, enfim. Então, há uma defesa dos grandes neuropsicólogos do país nesse sentido. É uma área de discussão que a psicologia também, por outro lado, vai defender a sua área, né? Especialmente pelo uso dos instrumentos, porque essa é uma briga grande, né? Porque quem constrói os instrumentos, o que nos define enquanto psicólogos, enquanto habilidade que nos difere de outros profissionais, é justamente poder fazer avaliação psicológica, aplicar teste psicológico. Então, é uma briga grande, né? Eu posso dizer assim. Uhum. É uma boa briga, uma briga positiva, né? Porque essas brigas são brigas que produzem conhecimento, né? Então é uma boa briga. A gente espera, uma coisa que me preocupa muito, Camila, é essa que é a coisa da reserva de mercado. Acho que dentro das áreas, não só das áreas da saúde, né, todas, a gente sabe que às vezes aparece uma coisa nova. Por exemplo, agora mesmo, eu tenho 2 amigos que estão fazendo um curso de comunicação não violenta. Eles me falaram sobre esse curso, eu achei bem interessante, mas eu fiquei pensando assim, o que isso tem de diferente de muitas coisas que a gente já fez? Claro que eu não conheço, eu não posso dizer que se realmente pode ser que traga alguma coisa nova, mas assim, eu não acho nem que é novo, mas fica... A minha preocupação é que fica os modismos dos nomes das coisas e muita coisa por causa de reserva de mercado. Quer dizer, eu quero ter mais paciente do que eu... Então agora eu vou fazer um curso, tal curso que vai me dar uma condição de ter mais paciente. Então mistura-se um pouco a questão do objetivo da ciência com a questão do capitalismo, né? Acho que a ciência não está para servir ao capitalismo. Acho que ela está para servir à construção de conhecimento e ampliação das condições, né, dos serviços à comunidade. Mas não necessariamente para as pessoas fazerem seus nichos, suas igrejinhas, né, e ali dizerem, agora a partir daqui, esse estudo a gente vai conseguir fazer o que o outro estudo não fez. Por exemplo, na área do autismo, a gente vê muito essa disputa de quem é que tem que tratar o autista. E que eu penso que se todo mundo... Por isso que eu sou muito dessa linha do diálogo. Se todo mundo dialogasse, no fundo, todo mundo quer ajudar. Mas aí fica assim, não, a terapia cognitiva comportamental é que trata o autismo. Porque a psicanálise vai trabalhar com a subjetividade. E não é assim, porque um autista vai se adaptar mais com essa linha, outro vai se adaptar mais com aquela, e as contribuições de uma e de outra vão ajudar a todos. Então, às vezes me parece mais reserva de mercado do que necessariamente algo que venha somar para a gente. Isso que você falou aí, que eu achei genial, de outras áreas também poderem defender esse lugar. Então, por exemplo, uma pessoa para estudar neuropsicologia, hoje a neuropsicologia ela é uma formação construída como pós-graduação. Sim. Não tem uma graduação. Tem graduação em algum lugar de neuropsicologia? Não temos ainda a graduação, não. Mas não é igual a psicomotricidade, né? Que se tornou agora, né? Uma graduação mesmo, né? A neuropsicologia ainda não. Agora, o que existe é essa discussão, né? Então, existem pós que agregam... Eu, inclusive, já dei aula em algumas, que agregam profissionais de várias áreas, né? Você tem muitos pedagogos que se interessam por essa área, porque realmente, pela prática deles, realmente é muito próximo, né? Eles veem muitas questões em sala de aula, muitas vezes. Então, a neuropsicologia ela pode ser aplicada na escola sem necessariamente depender de teste, porque as pessoas acham que neuropsicologia é aplicar teste. Não é isso, né? Você pode ser um neuropsicólogo
e trabalhar com a parte de intervenção, né? E você tem instrumentos para isso também na área da pedagogia, por exemplo, ou na área de fono, né? Enfim, outras áreas que não são psicologia. Agora, a briga que existe realmente é com relação ao uso de instrumentos, né? Mas o próprio Conselho de Psicologia, ele já deu como é que já deu uma abertura. Por quê? Existe hoje já um instrumento que se chama o Neopsilin. Neopsilin é uma bateria que avalia várias dimensões, atenção, funções executivas, memória de crianças. E essa bateria foi desenvolvida por psicólogos e fonoaudiólogos. E é o único teste que já está habilitado para 2 categorias profissionais usarem. Então, assim, eles já abriram a porteira. De alguma maneira, eles abriram uma brecha para que outros testes, por exemplo, que sejam, né, de múltiplos profissionais, possam ser desenvolvidos, né? Então, assim, acho que pode ser uma tendência futura. Então, se isso se abrir, aí a gente vai ter essa briga cada vez mais reduzida. Mas não sei efetivamente, né, o quanto que há tensionamento. Mas, assim, por causa desse consenso que foi formado pelos grandes neuropsicólogos do Brasil, eu acho que eles sentiram a pressão, sabe? Assim, eles realmente colocaram muito a posição bem assim, olha, estamos aqui, somos profissionais que são estudiosos, os caras que publicam os livros mais, né, famosos da neuropsicologia, a gente está aqui dizendo que a gente quer que a neuropsicologia seja uma área multiprofissional, que não tenha que depender necessariamente de uma habilitação profissional. Então pode ser que mais pra frente até vire, né? De repente vire uma profissão também, não sei. Mas nesse momento, não. O que eu me preocupa, assim, por exemplo, claro que se você utiliza testagens que são inicialmente, vamos dizer assim, legítimas do psicólogo, também há que ter algum cuidado, porque também todo mundo vai achar que pode aplicar teste. É isso que você falou, as pessoas às vezes têm uma avidez pelo teste. As pessoas querem fazer cursos de testes, mas não sabem nem para que vai usar o teste, né? Então, exatamente. Se for assim, então, também a psicologia, eu entendo que ela vai ficar com uma invasão muito grande também de profissionais. Sim. Você falou aí de profissionais competentes, capacitados, mas também tem vários cursos que fazem uma coisa muito básica, né? Dão aí uma pós-graduação, porque também é um filão de mercado, alguns cursos de pós-graduação, e aí a pessoa se forma muito rapidamente, sem essa formação anterior, e aí ela não tem também uma pertinência para fazer uma leitura de um teste, por exemplo, porque não é você só aplicar, é você saber ler o que o teste está te dando. Exato. Então, tudo isso é muito assim, se na formação, na pós-graduação, os testes que o neuropsicólogo pode aplicar as pessoas entendem, as pessoas estudam, as pessoas aplicam, as pessoas comparam, ótimo. Mas se você vai pegar um teste que é pertinente, né? Você como psicóloga também sabe disso. Se tem uma ética para aquele profissional aplicar aquele teste, tem um sentido. Sei lá, você vai pegar aí um Benger, não sei, alguma coisa que é específica do psicólogo, um Rorschach. Que sentido vai ter você aplicar ali? Só para você dizer que você aplicou o teste tal, tal, tal? Porque às vezes a gente pega laudos, né, Camila, com uma bateria de testes, que eu não sei nem se seria pertinente para aquele caso, aquela testagem. Então, assim, a pessoa aplicou teste porque ela aprendeu a aplicar teste. Então, isso a gente vê na psicopedagogia também. Psicopedagogia também lança muito mão de testes projetivos, testes de desenhos, e você, né, HTP... E você faz o que com aquele HTP? Para que aplicou mesmo? Então, isso eu acho que se perde. Se não sabe o que fazer, né? Então, assim, essa coisa que você falou da reserva de mercado, eu achei que isso é por aí mesmo. Então, a gente tem às vezes, o mercado gera demandas, assim, não tem que fazer curso de testes, porque, inclusive, existem protocolos de quantidade de horas de curso de teste que você tem que fazer para se habilitar a determinadas áreas. Assim, a área, por exemplo, de trânsito exige lá que você tem que fazer um curso de 40 horas do polográfico. Então, tem uma coisa assim construída, né? Por quê? Né? Eu entendo por quê. Porque realmente a graduação não dá essa base. É fato. Os estudantes eles não saem habilitados para aplicar todos os tipos de testes, porque a gente tem que ter uma matriz com a quantidade de horas. Acho, inclusive, que a gente na UNEB está bastante privilegiado nesse sentido, porque temos muitos componentes relacionados à avaliação. Medidas TAP 1, TAP 2, psicodiagnóstico, tem estágio em psicodiagnóstico, então eles têm uma disciplina de avaliação neuropsicológica, assim, eles têm muita oportunidade de ver os instrumentos. Mas também é aquela história, não adianta só ver o instrumento,
né? Que na disciplina você aprende a aplicar o instrumento, beleza, mas e o que fazer com isso? Como é que eu vou usar isso dentro do contexto das organizações, do contexto clínico, do contexto jurídico, enfim, de qualquer área que você venha usar, né? É essa parte que você falou da interpretação, né? Porque realmente eu não sou um técnico, psicólogo não é técnico. Não é essa a ideia de você formar um técnico, né? Isso, então, isso. assim, Ele tem uma não é um formação de... mensurador, né? Assim, que ele vai ali fazer Exato. um score. Não é esse o trabalho do Não é psicólogo, né? assim. A Exato. Vanessa E está é isso que as pessoas acham. Diga. Não, Vanessa está comentando, né? Dizendo que as matérias foram boas, inclusive, as matérias de Pois teste. é. Vanessa Medeiros, né, comentando, e teve uma pessoa que também falou: ah, sim, é verdade. Manu Pois falou aqui, é. Manu de Dalva, sobre essa questão, acho que ela está querendo dizer, né, sobre essa questão dos testes, da aplicação e tal. Voltando para o envelhecimento, Camila, você fala dessa reserva cognitiva, né? Que Jacob né? Stern, Stern fala sobre essa reserva Isso, é um cognitiva. neuropsicólogo americano, isso. Ok. Me diga uma coisa. Aí entraria também essa grande discussão que a neuropsicologia tem sobre a plasticidade cerebral, que isso também é uma pergunta que eu queria fazer no primeiro bloco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre plasticidade cerebral, porque é um tema que eu Claro. também tenho muito encanto. Eu acho genial essa coisa da gente É. recuperar áreas perdidas e, enfim, para mim a neurociência é fantástica nesse sentido, e aí eu queria saber sobre essa plasticidade Sim. e juntar essa pergunta. Algumas faculdades da terceira idade, elas têm um trabalho que chama ginástica cerebral. O que você acha disso? Se você Uhum. conhece, se você acha que tem eficácia? Porque eu lembro que uma das professoras lá, tem que botar os idosos para fazer ginástica cerebral, que nem essa coisa, tem que botar ele para fazer uma atividade. Aí eu ficava, gente, por que é tão importante? Essa ginástica cerebral vai fazer o que exatamente? Porque a gente sabe que ao longo da nossa vida, essa coisa do teorias do curso da vida, né? Se a gente ficar preguiçoso no raciocínio, a gente vai ter um envelhecimento também mais delicado. Se a Uhum. gente exercitar o tempo todo a memória, as diferentes áreas cerebrais ao longo da vida, a gente vai estar fazendo um trabalho de prevenção. Seria Uhum. isso a ginástica cerebral ou tem exercícios específicos e que podem ser feitos até antes da gente envelhecer? Agora, quer dizer, enquanto a gente envelhece, você tem esse conhecimento, porque aí se tiver, você me fala que eu quero fazer, mas eu sei que tem uma coisa assim que eu já li que é assim, você fazer as coisas de um jeito diferente, você evitar Uhum. ficar repetindo o mecanicismo das coisas, né? Se você pega o copo com essa mão, você começar a pegar com essa. Se você bebe pro lado de cá, você beber pro lado de cá, você dormir do outro lado da cama. Até que ponto isso é crendice ou isso existe Uhum. mesmo? Tá, Desculpa vamos lá. ser tão longas perguntas aí, mas é porque Não, eu não, não. adoro. Tá tudo certo. Primeiro sobre a plasticidade, né? A ideia de neuroplasticidade realmente é uma grande descoberta, inclusive com relação à velhice, porque assim, se achava, né, antigamente, que a gente não produzia novos neurônios quando a gente já estava na velhice, né? E hoje em dia a gente já sabe que a gente produz, inclusive na área do hipocampo, que é uma das áreas ditas, né? A área da memória, uma das áreas ditas que é mais afetada em pessoas que desenvolvem Alzheimer. Então, a gente tem a possibilidade de desenvolver neurônios novos, mesmo, que é aquela história do paradoxo da sabedoria que eu falei, mesmo quando a gente já está sofrendo alterações naturais do processo de envelhecimento, né? Então, assim, a ideia da plasticidade é realmente um mecanismo básico para a gente pensar qualquer intervenção na neuropsicologia. Então, assim, é essa possibilidade que o cérebro tem de se reorganizar, né, fazer novas associações ou áreas que estão lesionadas, né, que já sofrem algum tipo de alteração, essas áreas serem compensadas por outras áreas em seu funcionamento, né? Então, é essa possibilidade de reorganização frente a algum tipo de dano, frente a algum tipo de alteração, isso é incrível, né? Então, acho que esse é o mecanismo básico para a gente pensar que é possível ter transformação no cérebro partindo desse contexto social onde o indivíduo está inserido, né? Então, acho que esse é um dos mecanismos básicos para a gente acreditar que a intervenção neuropsicológica ela é possível até mesmo nesse momento em que a gente já está enfrentando algum tipo de perda, né? Seja ela uma perda natural ou uma perda que já leve realmente a uma questão patológica.
Agora, quanto a isso que você falou da ginástica cerebral, é mais ou menos aquela mesma lógica do que eu falei de não haver receita de bolo, né? Tudo que a gente vai viver na velhice é consequência do que a gente fez ao longo da vida, dessa reserva cognitiva que a gente acumulou. Reserva cognitiva não é só educação, no sentido formal, né? É cultura, é tudo que a gente faz ao longo da vida em termos de atividades culturais também, do quanto a gente foi exposto a isso. Então, quanto mais eu tiver a chance de ter feito esse tipo de estimulação, mais freio eu vou ter, né? Mais freio, assim, no sentido de conter esses possíveis avanços do envelhecimento, eu vou ter essa chance de conter esse tipo de avanço. Então, assim, a ginástica cerebral pode ser uma coisa legal? Pode ser uma coisa que vai estimular. Existem, inclusive, alguns lugares aqui na cidade que são focados nisso, né? Esqueci o nome, meu Deus. Tem um que se chama... Tem um chamado Supera. Supera, isso. Tinha até uma aluna que era desse Supera. E é aquela coisa que eu falei, eles ficam lá fazendo esses exercícios, tá, podem estimular a cognição, mas se eles não estiverem implicados em estar fazendo aquilo, é aquela história da repetição pela repetição, que isso também não, né, não promove realmente uma estimulação cognitiva no sentido estrito. Então, não é sair por aí fazendo tudo ao contrário, né? Assim, é se desafiar de alguma maneira. Acho que isso é importante. Mas não existe, assim, uma forma, né? Mas, assim, realmente, um idoso que passa boa parte do seu tempo assistindo uma televisão o dia inteiro, passivamente, sem nenhum tipo de desafio, né? Só basicamente recebendo, sem construir, a chance que ele vai ter de... E se ele não teve essa reserva cognitiva, né? Vamos lembrar que velhice é a história da vida, né? Então, se ele não teve também essa reserva cognitiva e nesse momento ele para de vez, a chance dele ter um impacto maior em termos das perdas vai ser muito maior, né? Então, acho que é essa ideia de se desafiar de alguma maneira, mas não tem uma forma exata, né? Ó, Gica tá falando várias coisas aqui, ó. Ela colocou... Que foi? Acho interessantíssima a ginástica cerebral, andar de olho fechado, andar para trás, escrever com a mão esquerda, ler de cabeça para baixo. Ô, velho, essa aí foi difícil, viu? Ler de cabeça para baixo. Não aí é complicado mesmo. Aí acho que a gente vai ter que fazer assim, tipo, um treinamento antes para poder ler de cabeça para baixo. Eu sei que tem aquela brincadeira que você coloca a primeira e a última letra. Aquilo é muito legal na palavra, né? Você coloca a palavra cabeça, por exemplo. Aí você alterna as letras do meio da palavra, mas você mantém o C e o A. E o cérebro automaticamente lê cabeça, mesmo com a letra trocada. Né? Eu acho genial isso, né? Então, mas de cabeça para baixo eu nunca vi não, viu, Gica? Eu tô querendo saber. Essa aí foi difícil. Agora, Camila, agora eu vou falar com você uma coisa que é bom porque eu tenho várias dúvidas aqui. É bom que Vamos tá sendo bom para mim. Eu adoro esse tema, né? Eu adoro o tema do envelhecimento. Também. Eu acho que é um tema que fascina justamente porque a gente, né? Eu pretendo, espero chegar. Então, é algo que eu fico também trabalhando muito nessa questão. Eu fico pensando muito na prevenção, o que a gente pode fazer e tal. Existe uma como que eu posso te dizer? Uma perspectiva, na visão junguiana, de que o mal de Alzheimer, ele está associado a um esquecimento que o inconsciente promove para não lidar com a finitude. Porque quando você tem a consciência, né? Todos nós temos a consciência que vamos morrer. Mas, óbvio que quando você tem... Claro que podemos morrer a qualquer momento. Mas uma criança não fica pensando nisso todo dia. Um adolescente, a não ser que tenha algum processo aí suicida, autodestrutivo. Fora isso, a não ser que, como a psicanálise diz, tem uma pulsão de morte muito forte. Se não tiver pulsão de morte, você vai vivendo a vida, não fica pensando todo dia em morrer. Mas uma pessoa que já está, né, numa etapa naturalmente, claro, porque a gente, né, sabe que a gente tem hoje uma perspectiva de uma vida mais longa, de uma qualidade de vida também, mas sabemos que uma pessoa de 80 anos, 70 anos vai ficando na iminência, a experiência da iminência da morte. Acho que a iminência da morte ela é difícil, né, para o paciente terminal, todos somos terminais, mas quando você recebe um diagnóstico de que você realmente está com uma doença incurável, isso muda completamente. Então, a iminência da morte nos ameaça mais, né? Então,
eu fico na visão junguiana, a gente tem um estudo que diz isso assim: a pessoa esquece para não lidar com a finitude. O que você acha dessa perspectiva? Você já leu sobre isso? Você já pensou sobre isso? Tem gente que fala que isso é uma viagem, mas assim, porque o inconsciente ele é muito amplo, a gente não controla. Então, eu sei que a neuropsicologia não vai falar de inconsciente, mas aqui trazendo um diálogo também com a psicologia analítica, né? E com a psicologia e com a psicanálise. Sim. O inconsciente é muito sábio. Então, se ele percebe de alguma forma que aquela consciência não dá conta de viver a finitude, porque o Alzheimer, e outra coisa também que a gente estuda, o Alzheimer provoca um mal-estar muito grande nas pessoas ao redor. Mas nós não sabemos até que ponto o idoso está de fato sofrendo. Não sabemos se está sofrendo. A gente não tem esse dado. Então, na perspectiva junguiana também, a gente costuma estudar muito que o Alzheimer é um serviço para aquela família. É uma encomenda para aquela família ter que lidar com aquela questão do seu ente querido que não lembra das coisas. Não é mais para aquela pessoa. É para o sistema familiar olhar para a vida, aprender a olhar para a vida como essa coisa que a qualquer momento a gente pode esquecer. Porque isso, como você disse aí, podemos ter problema de memória ao longo da vida. Da vida. Né? Às vezes a gente começa assim, meu Deus, onde é que eu coloquei tal coisa, tal. Começa assim, meu Deus, eu já estou começando a ficar, a gente ainda brinca assim muito no popular, estou começando a ficar caduco, tal. Esse tipo de expressão até que eu acho que a gente fala, pô, o que está acontecendo? Tô broco. Mas assim, e a questão também da falta de atenção. Às vezes você está fazendo um monte de coisa, você liga no piloto automático e você não prestou atenção que colocou o relógio em cima da mesa. E aí não lembra onde colocou. Mas, tirando essas situações de lapsos rápidos, a pessoa vai sentindo mesmo que está perdendo a memória. E os filhos vão dizendo, você não se lembra, você não sabe. E a pessoa, aquilo vai perturbando também, de alguma forma, a pessoa. Mas tem uma hora que aquilo também é desconectado, né? Aí aquele filme, você viu Para Sempre Alice? Sim. É muito forte aquilo. Muito. É muito forte, né? Mas é muito forte por quê? Porque ela é relativamente jovem. Para perder a memória. Então, por isso que dói. Mas ela em si, a pessoa que perde essa memória, será que existe realmente um sofrimento porque não se lembra das coisas? Porque você não se lembrar é simplesmente quase que você não existir. Porque você pensar, né, que você não lembra do seu histórico de vida. Sim. Mas que diferença faz para essa pessoa, efetivamente? Então, na psicologia analítica, a gente estuda muito o que o sistema está vivendo com a perda da memória daquela pessoa. E até que ponto aquele inconsciente está preparando aquela consciência para morrer sem saber que vai morrer. Porque aquela pessoa ou é muito vaidosa, tem um ego inflado muito grande, não dá conta de envelhecer. Então, é como se o inconsciente providenciasse esse esquecimento. Afora a coisa poética, eu acho isso lindo, mas tirando essa parte poética, o que você acha que tem de procedente nisso? Ou se você acha que Claro que você não vai dizer que é uma viagem num conteúdo de outra linha, mas assim, a neuropsicologia, o que ela fala do inconsciente? Ela traz alguma coisa? Ela dialoga com essa parte do psiquismo que tem esse elo perdido entre a consciência e o inconsciente, por exemplo? Tá, vamos lá. É importante dizer para você também que, apesar de eu trabalhar na neuropsicologia, eu não sou o tipo de pessoa que só penso em uma abordagem. Então, eu dialogo muito com a psicanálise. Inclusive, já tinha falado até com a Larissa para a gente fazer alguma coisa junta, né? Porque você falou, tem muita coisa que a gente pode falar junto. Então, assim, o que eu tenho de acesso a isso, assim, existe uma parte da psicanálise que estuda isso. Tem uma tese muito legal de uma psicóloga chamada Márcia Goldfarb, e ela vai falar sobre essa perspectiva da demência ser iniciada a partir de um luto patológico. Então, um processo de luto, e aí, luto, assim, não necessariamente perder alguém. O que mais a gente vive na velhice é luto. Luto da questão física, luto de um lugar social. Você deixa de ter um lugar social quando você deixa de trabalhar. O trabalho, ele acaba sendo um lugar que você ocupa muito, né, em termos de identidade social na vida.
Então você deixa de trabalhar, você deixa de ter aquela aparência física, você também perde pessoas, né? Então, a dificuldade de enfrentar esse processo de luto pode fazer esse sequestro mesmo, né? A palavra demência, né? No sentido latim, é perder a mente. Então, assim, é melhor perder a mente do que enfrentar realmente uma situação tão complexa e tão difícil, né? Que pode estar relacionada à finitude, como você está falando aí, mas pode também estar relacionada a esse processo de um enfrentamento de um luto patológico. Quando a gente tem a vivência de um luto no sentido de um enfrentamento positivo, né? A gente vive aquele momento de como se assim, o mundo ele perdesse o colorido, né? Você perdeu, como a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo um luto, no sentido de que a gente tinha um lugar, a gente fazia coisas, a gente saía e a gente está tendo que enfrentar essa dor horrorosa de ter que ficar em casa e abrir mão de um monte de coisas, e inclusive vendo pessoas saindo, né? E você fica naquela, né, naquele sofrimento. A gente está vivendo um momento de luto. E também por causa da própria questão da perda das pessoas, né? Então o mundo ele perde a cor, você fica, né, durante um momento, né, com aquele colorido assim da vida, fica assim tudo muito cinza. Aí depois de um certo tempo você se organiza, você consegue jogar essa energia que você canalizava para aquilo para outras coisas. Então vamos produzir live, vamos escrever, né? E aí você se organiza, vai fazendo outras coisas. Então você vai canalizando aquilo. Você vai fazendo um processo de enfrentamento de luto de uma maneira positiva, né? Mas o luto complicado, o que acontece? Essa fase de jogar essa energia para outra coisa, ela não acontece. Ela joga de volta para si. Né? Essa é a explicação que daria esse processo que a gente pode pensar numa demência. Que assim, então, ao invés do mundo se empobrecer, eu me empobreço. Né? E esse processo, como eu falei, inclusive já existe evidência disso, mostrando o quanto que a depressão ela pode levar ao Alzheimer. E aí existe realmente um mecanismo de morte de neurônio gerado por um excesso de produção de cortisol. Então, assim, tem um mecanismo psiconeuroimunológico por trás disso. Né? Isso não é historinha da carochinha, ou dizer assim, isso é subjetividade. Não, existe uma explicação, inclusive biológica. Né? Isso faz todo sentido, né? De que, assim, é como se eu chegasse ali numa solução de compromisso, que eu acho que é essa expressão que a psicanálise usa. Pronto, não consigo enfrentar isso aqui, é difícil para mim, então eu realmente vou vivenciar esse processo de perder a mente, no sentido da demência, né? E isso que você falou realmente faz todo sentido, assim, eu perder a memória é perder a identidade. De fato assim, se esse processo que você chega já no início do Alzheimer, você ainda tem muita consciência ali, né? Do que está sendo vivenciado, da que você está esquecendo, né? Mas depois de um certo tempo, não. Então, assim, há realmente um rompimento da consciência, né? Então, você não tem a certeza se ele está realmente compreendendo tudo que está acontecendo ali, né? Nesse momento em que há essa cisão. Então, é isso. Eu acho muito interessante essa perspectiva da psicanálise e eu não tiro, não excluo isso, não. Eu agrego, né, na minha compreensão, porque eu, enquanto psicóloga, tenho que entender que eu estou analisando o sujeito como um todo. Mas você, né? Mas você agrega, mas a neuropsicologia, de uma forma geral, dialoga com essas áreas? Não, né? Não necessariamente. Não, eu não tenho visto muito. Eu vejo muito assim, o estudo do cérebro. Não o estudo da mente, né? O estudo do cérebro. Assim, da pessoa, né? Que tem um cérebro. Né? Isso. Falando melhor, da pessoa. Não vou nem falar de alma, porque aí a coisa amplia demais falar da alma, né? Porque na psicologia analítica a gente usa o termo alma. Mas, né? Na psicanálise também. Mas, assim, vamos pensar na pessoa completa, que é mente e corpo, né? Tudo. Tudo. Exatamente. Se é neuropsicologia, se tem essa palavra psicologia, então tem que ser... né? A psicologia abrange também o que é consciente e o que é inconsciente, né? Agora, sim, eu esqueci de responder essa parte. Não, realmente, a neuropsicologia em si não vai falar de inconsciente nesse sentido freudiano. Vai falar de inconsciente no sentido de consciência, no sentido de estar lúcido, estar desperto, estar vigil. E aí vai situar isso em determinadas áreas do cérebro, mas não nesse sentido que a gente sabe que inconsciência é uma metáfora, é um conceito, né? Então não vai se tentar situar nada disso, não. Né? Então realmente não, mas é isso. Isso eu acho que é uma questão de cada... Isso que você está falando, né? De que eu integro. A minha formação foi assim, né? Então, assim, a minha professora, a minha supervisora era psicanalista. Então, eu aprendi a construir esse raciocínio multirreferencial, sabe? Não, assim, eu não separo as coisas. Assim, para mim, não tem por que separar se eu consigo integrar isso e compreender o sujeito de uma maneira mais integral. E por também ser da área de saúde coletiva, né? Que é a minha formação de mestrado e doutorado,
Aí é que eu abri a cabeça mesmo, Iris, porque a saúde coletiva você tem que entender o que o médico está falando, o que o fonoaudiólogo está falando, o que o biólogo está falando, tudo sobre a mesma coisa que você também está estudando. E cada um tem a sua perspectiva, então você tem que abrir, né? Se você quer realmente entender esse sujeito, tem que abrir, né? Porque senão fica ali naquele... E na psicologia tem muito isso, né? Cada um na sua igreja. A TCC é isso, o behaviorismo é isso, sabe? E isso é um saco. Eu acho que é muito bom do ponto de vista que você vai fazer um recorte daquilo ali, você vai dar conta daquela situação ali, daquele seu objeto de estudo. Isso, claro. Mas não para ficar isolado naquela forma de olhar o objeto. E nem dizendo que o meu é certo, o seu é errado. Isso. O meu é melhor que o seu, o meu tem mais evidência que o seu, entendeu? Eu acho que a gente o meu tem mais pesquisa assim. Que o seu. Então a gente reforça. A gente reforça aquela isso coisa. Que eu acho um saco. Claro que a gente tem que fazer escolhas. Eu não vou sair por aí analisando todo mundo pela mesma ótica, mas assim, eu não vejo porque eu não posso integrar algumas coisas, né? Então você até sugere também, né, Camila, além de uma neuropsicologia, né, uma neuropsicologia que dialogue com essas linhas também que agregam essa leitura do inconsciente. Não o inconsciente só como a gente não ter consciência, mas o inconsciente como realmente uma estrutura psíquica, né? Inclusive enquanto neuropsicóloga, Iris, eu uso muito de recursos que me permitem me aproximar mais. Então eu uso técnicas como testes projetivos. Eu preciso tentar entender também os mecanismos subjetivos que, inclusive, podem estar camuflando, podem estar simulando como se fossem alterações cognitivas, porque a gente tem muito isso. Questões de inibição intelectual, que, na verdade, não tem fundo nenhum no sentido cognitivo, mas sim subjetivo, né? Existem várias questões na neuropsicologia. Nossa, a quantidade de pacientes que eu já tive que chegam com questões achando que é cognição no sentido de alguma alteração, né? Funcional, e a gente vai investigar e na verdade aquilo é de ordem subjetiva, você não tem ideia. Entendeu? Isso. Então assim, eu tenho que ter essa visão. Eu acho engraçado às vezes, porque você escuta as pessoas dizendo, em algumas situações assim, não, menina, não se preocupa com isso não, que isso é psicológico. Como se o psicológico não tivesse uma dimensão, né? Ou isso é subjetivo. Ou o subjetivo tem uma dimensão. Aliás, ele às vezes tem uma dimensão mais ampla do que o que é objetivo, porque você não mensura. É mais amplo ainda. Então, só porque é subjetivo. É subjetivo. Então, como se fosse menos importante. Menos importante. E a gente sabe que hoje em dia, inclusive, doenças de maneira geral físicas, gente, é uma integração, né? O físico, ele repercute o psicológico, que repercute o social, que repercute tudo ali ao mesmo tempo. Então, não tem nem essa ótica de é só psicológico. É psicológico também, é físico também, é social também. Também, né? Isso. E por aí vai. Gica coloca aqui, ó, Camila, sobre uma tia dela, né, que iniciou o processo de adoecimento do Alzheimer logo após se aposentar, aos 56, e está há 15 anos doente. Hoje já está totalmente acamada. Então, assim, como é que você vê essa coisa da pessoa muito cedo ser acometida, assim, dessa questão da memória? Porque foi o caso do filme, né? Para Sempre Alice, assim. Tem gente que é galopante, né? Tem gente que esse processo é mais rápido ainda. Desculpa, diga. No caso do filme, você ia falar. No caso do filme, há a questão da genética também, que eles fazem esse levantamento. Inclusive, os filhos têm também, né? O gene. Há um componente genético. A gente não pode dizer, mas a genética, ela não é a única responsável, porque a gente sabe hoje em dia que existe a epigenética, ou seja, o ambiente também pode modificar o gene, então também não há um determinismo nesse sentido. Mas, voltando aí ao exemplo de Gil, possivelmente, Gil, aí a gente volta àquela questão que eu falei do luto, né? Então, assim, ou ela parou de vez e não conseguiu canalizar realmente essa energia dela para outra coisa, ou ela realmente parou, no sentido que, inclusive, o próprio trabalho dela pode não ter estimulado cognitivamente isso que eu falei, né? De causar uma reserva cognitiva para ela ter um enfrentamento bacana. Então, muitas coisas podem ter acontecendo aí nessa pausa. Mas é justamente na pausa, né? Olha aí que podem ter acontecido, inclusive, outros eventos aí, né? E que demarcam esse início dessa perda cognitiva. Né? Mas 56 anos realmente é super jovem, né? Então, muitos fatores podem contribuir. Então, o Alzheimer, assim, foi uma coisa que lá no CREASE também eu observava muito. O Alzheimer é uma doença extremamente difícil, gente, de fechar o diagnóstico. Muito difícil, porque até mesmo os exames de imagem, eles não confirmam. Porque, assim,
você pode ter uma caracterização, inclusive, anatomofuncional muito parecida com um cérebro em envelhecimento normal. Só que, funcionalmente, o indivíduo ele começa a apresentar. E a gente pode ter o contrário também, assim. Eu acho muito interessante um estudo que foi feito há um tempo atrás com as freiras do convento de Notre Dame. Esse estudo, para mim, é um divisor de águas para a gente entender essa relação do biológico e do social, do que a gente faz, né? Eles acompanharam, os cientistas acompanharam, em torno de 600 freiras que viviam nesse convento. Essas freiras, elas foram acompanhadas ao longo da vida e, no final, quando elas morreram, eles fizeram um estudo pós-mortem do cérebro. Abriram o cérebro delas e foram estudar. E eles encontraram nesses cérebros, né, dessas mulheres, as mesmas alterações de placas senis que haveria em pessoas com um cérebro com Alzheimer. Mas essas mulheres não desenvolveram sintomas de Alzheimer. E aí eles foram tentar entender por quê. Por quê que, vamos dizer assim, estruturalmente aqui é um cérebro com Alzheimer, mas funcionalmente elas não demonstraram isso. E aí eles foram investigar e essas mulheres, elas faziam diários, elas escreviam diários todos os dias. E aí eles observaram, inclusive, que aquelas que tinham uma gramática, inclusive, mais complexa na forma de escrever, tiveram menos impacto ainda. Então, assim, como a escrita, ela protegeu do desenvolvimento desses sintomas, mesmo tendo um cérebro com alterações já similares ao Alzheimer. Então, assim, é um diagnóstico muito difícil de se dar. O Alzheimer assim, é um dos diagnósticos mais difíceis. Né? E muitas vezes ele é dado já no seu processo né, avançado, né? Quer dizer... E também, ou pós-mortem. Tem muita gente... Era assim nesse que o caso Alzheimer era estudado, era assim, né? Depois, como é que você descobria? Que quando você abria o cérebro e via aqui, realmente, ó, as alterações, assim, assim. Mas antes disso, não. Hoje em dia, a gente já tem os exames em imagens de líquor que identificam essas proteínas que estão, na verdade, fazendo esse processo de morte dos neurônios, né? Da apoptose. Mas ainda assim, no processo de envelhecimento normal, eu também tenho apoptoses, né? E que podem ser facilmente confundíveis. Então, assim, não é um critério, assim, definitivo, entendeu? Então, assim, às vezes você precisa acompanhar durante um tempo, ver se a intervenção ela faz efeito ou não. Então, para você ir vendo se está havendo a neurodegeneração ou não. Então, assim, não é uma coisa muito, muito fácil de diagnosticar. Não mesmo. Gica está até dizendo aqui, ó, Camila, que no caso dela demorou para diagnosticar. Diziam que estava associado às disfunções da tireoide. E mesmo com sinais claros, a família não ficou muito atenta e não aceitava. Porque também tem isso, né? Claro que a família inicialmente vai ter uma resistência, porque é duro, é uma dor muito grande essa questão do Alzheimer. Você tem... no trabalho que você desenvolve, alguma dica? Eu sei que não tem receita, mas assim, algumas coisas que você perceba, que vocês saibam que podem ser eficazes para que a pessoa, tipo assim, aquela coisa, se não fizer bem, mal também não vai fazer, né? Porque eu lembro que quando minha mãe estava internada, minha mãe ficou muitos anos internada no hospital, né? Antes de falecer, muitos anos. E as pessoas entravam para rezar dentro do quarto. Todas as religiões que você imaginar iam lá, entravam no hospital. Na época, as pessoas, hoje eu acho que é mais difícil, mas entrava todo tipo de religião. E ela dizia assim, não, pode entrar, pode entrar. Ó, eu não acredito no que você está rezando, mas você acredita. Então, se você acredita, vai me fazer bem. Eu não preciso ter a sua religião. O importante é você estar rezando na intenção da minha melhora. Se não fizer bem, mal também não vai fazer. Então, assim, né, eu acho isso uma sabedoria também, né? Ela não expulsava ninguém. Qualquer religião que viesse, às vezes a pessoa dizia, mas a senhora precisa se converter. Ela dizia, não preciso não. A sua fé já é suficiente para me ajudar. Né? Não precisa que eu me converta, porque é a sua fé que está tendo o poder de fazer a reza para mim. Então tinha assim, uma sabedoria dela lidar com as pessoas que entravam, ela não rejeitava nenhuma religião. Né? Agora, a questão é, existe alguma dica, alguma coisa que você acha que, ou até mesmo que não seja essa linha de que não vai fazer mal, bem não fizer, não vai fazer mal, mas assim, alguma coisa que você ache, que você saiba, que a gente pode realmente fazer como uma prevenção, no sentido de, você trouxe aí pessoas que já têm uma coisa mais elaborada nessa pesquisa, mostrou que elas tinham menos perda de memória.
Tem Isso. algo assim, por pessoas que fazem atividades intelectuais durante toda a vida? Porque a gente vê, Camila, às vezes pessoas assim, eu conheço uma pessoa de 90 anos com uma capacidade de raciocínio, de argumento, de diálogo, assim, que eu fico impressionada de ver, porque assim, ela exercitou isso a vida toda, entendeu? Uma pessoa muito ágil no raciocínio. Sim. E tá, tem as questões genéticas também, mas às vezes uma pessoa de uma determinada família tem Alzheimer, e a irmã não tem, a família, ninguém na família teve. Então, assim, a gente não tem essa coisa como determinante. Então, Uhum. o que é que você acha, assim, por exemplo, todas as pessoas que eu acredito que estão nos ouvindo agora, a maioria está nessa fase antes do envelhecimento. Então, estamos nesse momento preventivo. Sim. O que é que podemos fazer para que também, sim, essa atividade cerebral, você diga, ó, Iris, essa atividade cerebral a gente sabe através de pesquisas, porque não é também pesquisar a pessoa depois, mas ao longo da vida, coisas que podem comparar grupos que tiveram uma estimulação e um grupo que não teve estimulação, por Uhum. exemplo, durante um período maior. Não sei se isso existe. Sim, sim, eu estou entendendo o que você está perguntando. Então, em termos de evidência científica, sim. Como eu falei, o próprio conceito de reserva cognitiva surgiu a partir do estudo de populações que justamente exercitavam tanto intelectualmente, então tinham esse trabalho que, de alguma maneira, não era um trabalho repetitivo, então ter um trabalho que exercite, por exemplo, tomada de decisão, que de alguma maneira não seja uma coisa braçal, onde eu tenha que ter um protagonismo, estar ali de uma maneira ativa, me desafiando. Então, isso protege. O fato de você ter uma estimulação cultural, então, como eu falei, né? Cinema, teatro, leitura, tudo isso que faz parte desse mundo da cultura, isso também pode ajudar nessa estimulação. Atividade física também, tem vários estudos mostrando, né? Meditação, inclusive, yoga, né? Que vão todo nessa perspectiva aí das atividades, né? Que vão estar exercitando o corpo e a mente ao mesmo tempo. Mas, voltando à questão do Alzheimer, o que acontece? O Alzheimer é uma doença difícil de se diagnosticar justamente porque existem pessoas que têm esse padrão de reserva cognitiva e que também desenvolvem Alzheimer. Porque é aquela história que eu falei de ser uma doença multifatorial. Então, essa pessoa, beleza, ela teve uma boa reserva cognitiva, ela exercitou tudo isso, fez atividade física, ela estimulou-se culturalmente, com leituras, com livros, com uma série de coisas e desenvolveu Alzheimer. Mas por quê? Porque, de repente, ela teve um padrão de vivência de situações de emoções negativas, de eventos estressores crônicos ao longo da vida. Então, assim, não tem exatamente uma forma de que eu vou me proteger do Alzheimer sem sombra de dúvida, sabe? É difícil dizer isso porque é uma doença multifatorial, entendeu? Então, assim, mas no sentido de estimulação cognitiva, o caminho é esse, né? É construir reserva cognitiva, né? Enfim, lidar com isso aí, mas sabendo que a nossa vida é o tempo todo, né? Acho muito legal a teoria do curso de vida que fala sobre os eventos que não são esperados na nossa vida. A nossa vida é o tempo todo isso, evento que não é esperado, né? Claro. É a gente perder um emprego no momento que você não espera perder, é você ganhar uma coisa que você não espera ganhar, entendeu? A vida é isso aí, não tem aquele cursozinho assim, ó, tudo certinho, não. O tempo todo estão acontecendo coisas que você, de repente, está sendo atravessado, né? E que não é esperado naquele momento que você está vivendo isso. Então, assim, a resiliência é uma coisa importante da gente pensar, né? Não é só você viver um evento, mas é a forma como você enfrenta esse evento. Então, os estudos de resiliência mostram que pessoas com resiliência, elas tendem a ter um melhor processo de enfrentamento da saúde de maneira geral, né? Então, assim, você pode... A ideia da resiliência é isso, né? Você sofre o trauma, é um conceito que veio da física, né? Você deforma a mola ali, a mola voltar para a mesma posição que ela estava antes. Então, assim, é essa capacidade da gente lidar com os eventos adversos da vida, que a nossa vida é isso, né? Uma montanha-russa de situações onde a gente vai vivendo ali, você vai, né, sendo surpreendido. Você, né, você falou quando o Gica escreveu Uma Montanha-Russa. Parece até que você leu. Não li não. Foi exatamente quando ela escreveu. Sintonia. Sintonia. É uma montanha-russa e essa ideia de controle é sempre ilusória. Né? É sempre ilusória, quer dizer, você não controla nada, né? Então, assim, engraçado que eu li uma coisa outro dia dizendo assim, a desilusão é uma coisa maravilhosa, porque é onde você perdeu a ilusão.
Então, agradeça que você está desiludido, porque você perdeu a ilusão. Porque quando você está iludido, você acredita que você controla, você acredita que as coisas são para você. E, na verdade, não Uhum. tem nada. Veja essa situação da pandemia. Essa Pois situação é. da pandemia, mesmo que eu tenho pensado muito, Camila, assim, acho que o mundo pegou o mundo inteiro desprevenido. Eu lembro que uma semana antes de decretar mesmo a pandemia, teve uma palestra na escola do meu filho, tranquilizando as pessoas, tranquilizando, dizendo, ó, gente, essa é a SARS, ela faz parte, explicando qual é a linha do coronavírus, que já veio antes, que agora veio numa outra versão, mas que as pessoas fiquem tranquilas, porque nós tivemos... assim, eu não acreditei, quase que o professor que fez a palestra, coitado, assim, ele estava dando o melhor que ele podia ali, porque era o que era ciência, inclusive, alguns Mostrava cientistas na que eu, época. eu assisti, eles falando isso, a gente não estava, o próprio Drauzio Varela, ele chegou a pedir desculpas de uma declaração que ele fez Foi, momentos antes, foi né, de que, mesmo. assim, dizendo para as pessoas que ficassem tranquilas. É, Então, foi um tsunami, algo que não anunciou mesmo, né, ou anunciou, quer dizer, o pessoal que trabalha com educação ambiental mais profundamente, estudo do meio ambiente, fala que isso já estava sendo anunciado. Mas, assim, são coisas muito sutis que somente quem, é. né, analisa esse fenômeno aí que pode dizer que isso estava sendo anunciado. Mas, né, a rigor, as pessoas estavam vivendo suas vidas. Olha, pandemia, epidemia, essas coisas acontecem, mas nossa vida continua tudo igual, Eu só me né? lembro que a gente estava vivendo já isso em pleno carnaval, gente. O carnaval aconteceu normalmente. E a Normalmente, primeira pessoa com o coronavírus chegou aqui no dia 26 de fevereiro, em pleno carnaval. carnaval. Olha que Eu fico, desastre. Eu fico também pensando, Meu eu Deus do esperei céu. esse movimento. Eu fico pensando assim, que fogueira a gente pulou aí, porque poderia ter sido Um muito pior, desastre. né? Claro que a gente tem subnotificações também, não é tudo que é Sim. notificado, né? Mas mesmo assim, poderia ter sido um desastre, porque nós tivemos carnaval de rua, carnaval normal. Todo Normal. mundo E na um dos rua. carnavais mais cheios de Salvador, inclusive, que foi dito isso, assim, que foi um dos mais cheios. Todo mundo que ia pro carnaval, eu não fui. Eu já tava com medo, juro pra você, eu não fui, porque eu tava com medo já. As histórias já estavam chegando. Eu não fui pro carnaval, não. Não tive coragem, juro pra você. Eu ficava assim, meu Deus, as pessoas estão indo e tá, o mundo já tá começando a falar desse negócio. E exatamente o carnaval é quando todo mundo vem pra cá, inclusive os estrangeiros. Aí eu falei, não vou não. Mas não vou mesmo. Eu não tive, eu não fui por uma escolha pessoal, assim, porque eu viajei, Sim. mas eu não tive esse pensamento de que estava perigoso, entendeu? Mas eu acho que faz Sim. todo sentido mesmo. Foi muito Sim. perto, gente, foi muito perto. A gente não teve quase que o começo do ano letivo. Mal Pois é. começou o ano Não, letivo, a gente nem. Na verdade, a gente não teve. A gente não, a não gente estava fechando o ano letivo, na verdade. A minha fechou. última semana de aula, a minha turma a turma do segundo semestre de psicomotricidade foi exatamente da turma de psicomotricidade que eu estava dando aula. O trabalho final eles mandaram para mim por e-mail. Eles iam apresentar e não apresentaram. Não Imagina. apresentaram. E as escolas regulares que começaram logo, né, um pouquinho antes do carnaval e continuaram depois do carnaval, Isso. pararam no Pararam. começo do ano mesmo. E agora a gente está, para encerrar aqui, que a gente já está no nosso horário, a gente está nesse desafio agora também, né, Camila, que você tocou num ponto importante. Gica dizendo, eu não fui porque já estava de saco cheio, mas eu estava atenta. Beleza, de saco cheio e atenta, né, Gica? Obrigada pela participação aí, viu, Gica? Você foi a terceira incluída aqui da nossa Foi. conversa, né? Interlocutora maravilhosa. Maravilhosa. Porque veja só, Camila, agora a gente está vivendo um momento, assim, as pessoas estão saindo. E Tá você mesmo. chegou a tocar nisso, assim, de como a gente se sente ainda pior por ficar em casa. Mas, assim, eu não vejo a menor condição da gente sair como as pessoas estão saindo. Eu acho que a gente também Uhum. tem que fazer live sobre isso, assim. O que está Uhum. acontecendo? Tá existindo uma construção subjetiva de que já estamos vacinados, né? Uhum. Acho que o que está acontecendo, na minha visão, é um mecanismo de defesa tão poderoso de que a gente não tem nada, pessoas sem máscara, pessoas viajando Uhum. agora no feriadão, Viajar, Ave Maria. viajaram, A pegaram fila ocupação de ferro. em Jericoacoara, lá no Ceará, bateu 100% a hotelaria lá. Você imagina, 100%.
Então, assim, ou a gente é um ET, né? A gente faz parte Tá de uma achando? organização de ETs que está Deve completamente ser. fora do que está acontecendo. Uhum. O que é isso? É de que ordem isso que está acontecendo? Porque há uma, na verdade, uma negação, minha leitura é essa, há uma negação em nome de um desejo. Há uma negação da realidade, o desejo é primordial, eu tenho que fazer o que eu estou afim, que é ir para o barzinho, encontrar meus amigos, eu não aguento mais ficar em casa, eu acho que tem muito esse Uhum. discurso, né? Tem. Eu escutei outro dia uma pessoa dizendo assim, estão cerceando minha liberdade, é dizer, prevenção, né, virou cerceamento de liberdade, então muita gente é apegado também à ideia de que modo o mundo, do que modo o mundo vai pegar, daí, de que todo mundo vai Todo pegar, daí mundo. começam a deixar de lado os cuidados, é a ideia da imunidade lá de rebanho, Rebanho. que é um equívoco também. Então, Uhum. assim, é tudo muito, então encerre sua fala falando um pouco sobre isso também, Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu acho que isso diz respeito à nossa sociedade, sabe? Isso que a gente estava falando sobre a questão dos valores capitalistas. A gente tem uma sociedade que é muito mais pensar no eu do que pensar no coletivo. A gente até achou em algum momento, eu acho que eu me iludi em algum momento, de que quando todo mundo ficou em casa, um sentimento de coletividade surgiu, né? Porque a gente começou esse discurso da importância de não só, né, você se cuidar, mas você não transmitir para outras pessoas, inclusive as pessoas de grupo de risco. Mas, assim, isso foi uma ilusão, porque na verdade é isso, assim, a gente vive numa sociedade que é muito eu, né, o narciso é muito forte, então, assim, essa questão dos valores mais do individual do que do coletivo, eles imperam, né, então, assim, acho que o que a gente está vendo agora é efetivamente o que a gente é, né, e eu vi uma frase hoje o diretor, né, da OMS, que eu fiquei assim, nossa, ele tocou num ponto assim que eu fiquei, é por aí mesmo. Quanto mais desigualdade existir na nossa forma de pensar, mais o vírus vai crescer. Porque assim, se eu penso que eu tenho que sair, o outro pensa que tem que ficar em casa, essa desigualdade, isso só fortalece o crescimento da epidemia, né? E da Isso, pandemia, né? De maneira geral, pensando aí que a gente não está livre disso. Então, isso. eu fico pensando também em outras realidades, assim, sabe? Por exemplo, eu estava vendo um dado, por que que lá no continente africano a gente não viu o medo que existia, né? De que a pandemia se expandisse, assim, absurdamente, porque o sistema de saúde lá é um caos, e assim, isso não Não aconteceu lá. aconteceu. O que que acontece lá aqui, sabe? Assim, eles têm uma tarimba muito maior de enfrentamento de outros tipos de epidemia, é verdade, né? Eles viveram ebola. Ebola não é brincadeira, né? Então eles têm uma tarimba para vivenciar essas coisas diferentes da gente, mas tem alguma coisa diferente lá que eu não posso crer que seja só da ordem do biológico, né? É. Tem alguma outra Talvez coisa. essa compreensão mesmo desse coletivo, né? Porque por Pois é. passar por tantas situações, eles precisam ter mais esse processo da união entre eles. Acho que cabe uma pesquisa para a gente ver, Cabe, eu fiquei mas muito eu assim, vejo isso pensativa. mesmo, porque eu vi um post assim, não é só sobre você não pegar, é sobre você não transmitir. Então, Transmitir. as pessoas não pensarem no outro, porque essas pessoas que estão indo para bares, como o Lene está colocando aqui, em Camaçari sem máscara, elas vão Uhum, voltar para casa. Elas não vão ficar dormindo na rua, elas vão voltar para casa. E aí, quando uhum, elas voltarem para casa, elas vão contaminar quem está em casa. Então, quem está em casa não está adiantando ficar em casa, porque vai ter pois contato com é. quem saiu. Então, é um egoísmo mesmo, assim, uma coisa muito Isso. individualista, né? E para o idoso, especificamente, acho que o desafio ainda maior, porque ele está à mercê disso, né? Disso aí. E Ele não pode fazer, né? Está não tem impotente. muito o que fazer, infelizmente. Né? Obrigada, viu, Camila? Foi ótimo, Ah, eu que adorei. Eu agradeço. gostaria que você tivesse falado do G-Cuide. Eu Ai, acabei não sim, abrindo meu Deus. espaço, mas Deixa eu fale um saber. pouquinho, aí Isso, porque fale que eu amanhã. Pronto, G-Cuide, gente. É porque a gente, né? São tantos capítulos da minha vida. O G-Cuide é um grupo de estudos que eu faço parte, que vai estar amanhã, inclusive, fazendo um evento. Queria aproveitar para divulgar, né, o pré-diálogo sobre o cuidado. Quem tiver à disposição, entra na página do G-Cuide, @G-Cuide, G-E-C-U-I-D, né? E a gente vai estar fazendo esse evento lá. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do grupo, nesse evento a gente vai estar apresentando. Mas basicamente a gente estuda o cuidado, o papel do psicólogo e da psicóloga na atenção básica. Então, esses são os nossos focos principais. Então, 23 futuramente aí, segundos. a gente vai estar aí. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, Obrigada, gente. Camila. Obrigada. Beijo, Tchau, tchau. tchau.